Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do nosso Multiforma Podcast e olha, vou confessar para vocês que é um episódio que a gente está com muita expectativa. A gente sempre fala isso, né? A verdade é essa. É porque gera muita expectativa mesmo falar das coisas do Senhor, das coisas do Reino. Por que gera expectativa? Porque a gente nunca sabe o que o Espírito Santo vai fazer. Amém. Né? Então, você vai ouvir a gente falando isso muito aqui mesmo, tanto no início quanto no final, que a gente está com muita expectativa, porque é verdade. A gente tenta ser o mais sincero possível aqui para vocês. E, enfim, esse episódio vai acrescentar muito nas nossas vidas, na sua vida também, assim como os outros. Cada episódio apresenta de forma diferente, né, Diel? Acrescenta de forma diferente. Sim. Enfim, esse não vai ser diferente no quesito acréscimo. Mas antes de falar um pouco do nosso convidado, a gente está aqui com o nosso amado irmão Adiel, meu parceiro. Fala, Tiagão. Na benção, meu irmão. Fala, Graças povo. a Deus. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Confesso, rapaz, que hoje sinto algo diferente aqui, por não conhecer o irmão, mas por ter boas referências, né? Um homem é referência aí no que faz. Tenho certeza que Deus vai falar muito conosco hoje aqui. Deixar que o irmão se apresente, para que a gente possa continuar firme na palavra. Bom, gente, muito prazer estar com vocês aqui, muito feliz de poder rever alguns amigos e também conhecer novos, né, e servir a Igreja de Cristo também. Meu nome é Wallace Brandt, trabalho com comunicação cristã. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, a gente tem chamado referência no Brasil e no mundo também, né? E de alguma forma também, através do empreendedorismo, né, e do trabalho que a gente desenvolve, levando Petrópolis para as nações. Então hoje a gente está aí servindo a nação brasileira com esse nosso dom e talento de comunicação, de criatividade, comunicação cristã, marketing cristão, né? Tem sido uma grande honra para a gente também. Aleluia, glória a Deus. Wallace, antes de a gente entrar um pouco mais e se aprofundar nesse quesito comunicação, né? A gente quer conhecer um pouco mais de você. Eu acredito que muitas pessoas que te seguem também talvez tenham um pouco dessa curiosidade, né, da tua caminhada, como você chegou até Cristo, se nasceu naquele famoso berço evangélico, enfim. Conta um pouco pra gente aí como é que foi. Tá, legal. Eu não nasci no berço evangélico. Lembro que a gente se converteu, minha família, né, como diz a gente. Ali eu tinha talvez 11 para 12, talvez 10 anos, eu não tenho certeza da idade, né? Mas a gente veio de um ambiente muito conturbado enquanto família. Minha mãe é sofredora, criou a gente sozinho, tenho mais 2 irmãos. E aí, cara, a gente conheceu a Cristo. Foi na Igreja Universal, olha aí, que loucura, né? Há muito tempo. E aí, hoje eu tenho 33, né? Então tem mais de 20 anos aí. Então a gente começou essa ideia de ser cristão, né? O que era ser cristão. Minha mãe estava sempre nos cultos, e eu com 10 anos já não sabia o que era muito a vida e muito menos igreja, né? Uhum. E aí eu lembro, cara, de uma vez que eu tava lá na Pedro Ivo, pra quem é de Petrópolis aí, pra quem conhece, né? Eu tava subindo essa rua Pedro Ivo, bairro do Morém aqui. E aí, cara, no segundo ponto de ônibus tinha uma igreja que tinha acabado de chegar lá nesse bairro, né? Estavam era uma garagem, várias portas, e aí com as portas de correia aberta. E aí uma dessas portas tinha uma bateria, cara, da Pio, roxa, incrivelmente linda, sabe? E o meu sonho de garoto era ser baterista. E eu costumo dizer que ser baterista, assim, era ver uma bateria, porque nem sabia o que era ser baterista. Não tinha essa perspectiva. E há 20 e tantos anos atrás, você não tinha tanta presença musical, não era qualquer lugar que você via um músico tocando uma bateria profissional, era muito difícil, né? Hoje ainda é difícil e a igreja faz isso muito bem, trazer a arte, né, para as crianças. Mas antigamente, então, há 20 anos atrás, era mais difícil ainda. Eu lembro que, cara, eu tava subindo de ônibus, eu desci do ônibus e eu fiquei namorando aquela bateria. Eu falei, cara, que bonita, né? Imagina, 12, 11 anos ali, namorando aquela bateria. E aí o pastor Robson, na Igreja Batista, o pastor Robson atravessou a rua e falou, e aí, jovem, tudo bem? Preciso de um baterista. Cara, aquilo, isso mudou a minha vida. Esse encontro mudou a minha vida. E aí, nos meses seguintes, eu fiz aula com o Sidão Bala. Lembra do Sidão Bala, Jean? Pô, o Sidão Bala, tá maluco. Na cidade, um dos melhores caras que tinham. O pastor Robson pagou a minha aula com o Sidão Bala e a gente fez, cara. Eu vejo hoje o Sidão no Cascatinha aqui no bairro sempre. E aí se tornamos amigos, né? Sempre, e aí Sidão, tal, mas foi meu professor e foi alguém que de alguma forma também me discipulou, que me ajudou, ali me deu conselhos e tal, como um garoto, né? Não só conselho nesse ambiente cristão, mas de vida, cara. Eu lembro de Sidão me dar dica de que roupa eu vestir.
Falou, cara, não veste essa roupa não, porque essa roupa aí, quando tu soa, fede o... É engraçado, né? Uma criança de 11 anos, cara, e, pô, carente, sabe? Financeiramente, vida destruída, a gente via dessa perspectiva, né? E aí, meu princípio foi assim, moleque, sabe? Me envolvendo com as coisas de Deus. Desde sempre eu lembro minha mãe falando, né? Filho, não importa o que você vai fazer, se você vai estudar ou não vai estudar, mas faça as coisas do Senhor, sabe? Se dedique a fazer as coisas do Senhor. Eu lembro que várias vezes tive vários sonhos e projetos, ideias, sabe, inusitadas, empreendedorismo, e não dava certo, mas minha mãe estava sempre comigo dizendo, filho, não tem problema, mas permaneça fazendo as coisas do Senhor. E a gente ficou nesse caminho, cara. Eu fui para missões com meus 19 anos, fiquei 2 anos em missões. E aí, ao retornar, eu fiquei em Curitiba, numa base em Curitiba. Não, uma base era parecida com a Jocum, de missão itinerante, no sentido que toda final de semana estava numa cidade diferente. Então, eu rodei o Brasil em 2 anos que eu fiquei. A gente rodava sempre uma cidade diferente, um final de semana numa cidade, no outro final de semana em outra cidade. E aí, eu estava sempre muito inserido nisso, cara. Sempre, eu lembro de visitar senhoras e famílias com o meu pastor, na época, o pastor Marcelo, na Igreja Batista do da Serra, sempre estar visitando senhoras e famílias, de estar com eles, de estar, sabe, envolvido na obra. Então, a minha vida de criança ou de adolescente, criança, jovem, essa transição, né, foi sempre assim, foi sempre muito duro em casa, com ausência, sabe, minha mãe batalhando ali para a gente ter o mínimo do que a gente precisava de fato, e ao mesmo tempo me dando essa liberdade, dizendo, filho, se entrega para as coisas do Senhor. Então, talvez para alguns seria uma falha, né? Podia estar fazendo um curso, podia estar fazendo aquilo não sei o quê, né? Tantas mães, por que não bota o garoto no curso de informática? Mas ela dizia, não, filho, vá lá, se entrega as coisas do Senhor. E a gente se envolvia com o evangelismo, eu estava sempre com o meu pastor visitando os irmãos, né? Até que eu entendi que eu queria fazer isso para minha vida. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso, com a igreja de alguma forma, sabe? Na minha época, ou há 15 anos atrás, trabalhar com a igreja era ser missionário ou ser pastor. Você não tinha o que fazer, a não ser essas duas coisas, né? Trabalhando com a igreja, ou zelador de igreja, que eram as pessoas que funcionavam ali, né? E eu fui para missões. Quando eu voltei de missões, eu não tinha o que fazer, porque eu fiquei 2 anos lá. Os meus amigos, eles tinham feito faculdade, tinham casado, já tinham filho, estavam formados, sabe? Estavam com empresa, e eu não tinha o que fazer. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Onde eu vou trabalhar? E aí bateu aquela meio deprê, falei, cara, o que eu faço? Continuo como missionário, estava estudando ainda teologia, o que eu faço da vida? E aí eu conheci o pastor Felipe Molina, nesse tempo que eu de fato conheci ele, conheci o Mevan, no sul já, e aí eu conheci aqui, a gente começou a caminhar junto, eles já se moviam aqui, né, como um PG, um pequeno grupo, um convívio, e ele trabalhava com TV, né, o Jean e tantas outras pessoas já conheciam ele de TV também, com o programa Impacto, e aí foi quando eu comecei a trabalhar com ele. Ele me chamou, falou, cara, por que você não vem pra cá então? Eu não sabia muito o que fazer, sabe? Eu tinha não tinha nem noção do que era design, mas fazia alguma coisa ali já no CorelDRAW. Mas ele falou, cara, você não vem pra cá pra gente trabalhar, preciso de ajuda aqui, de suporte, pago pouco, tu trabalha pouco mesmo, então vai encaixar direitinho, né? Uma espécie de um estágio, né? E aí a gente começou a trabalhar junto. Então aprendi muito do que eu sei, ou se não tudo, do que é a minha base com ele, trabalhando no programa Impacto, com o Jean, com tantos outros amigos aí também da cidade que nos deram sustentação nesse sentido aí, de comunicação, de marketing, sabe? De criatividade. Então esse é meu breve, longo resumo de como cheguei até aqui. Dos 3, são 3 irmãos, né? Você mais 2. Você é o mais velho? Sou mais velho. Você é o mais velho. E os irmãos também seguem na presença do Senhor? Não, hoje não. Hoje a gente está nesse tempo de oração ainda, sabe? Deus está trabalhando, literalmente, já na parte difícil já da coisa, para que eles se sintam chamados, sabe? O maior chamado que eu costumo dizer, né? Que é quando ele diz, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Maior do que ir é vir, sempre vai ser, né? Porque até o que vai precisa voltar, sempre precisa voltar. Então, eles estão nesse momento de chamados aí, de serem chamados ainda pelo Senhor. É igual viagem, né? É maravilhoso tu passar 2, 3, 5 dias fora de casa, viajando pelas praias paradisíacas, né? Mas mais maravilhoso é tu saber que tem um lugar pra voltar, né, irmão? Não, gostoso. Quando você chega na sua casa, deita na sua cama, né? É uma benção, né? Tem preço, né? Aqui, antes da gente caminhar um pouco, esqueci lá no início, lá, ó. Mas foi bom. Tá vendo como é que o Espírito Santo faz? Essa introdução aqui já deu pra você sentir um gostinho de como vai ser esse episódio. Então eu te aconselho a compartilhar esse episódio aí. Manda esse link desse vídeo para
todos os seus amigos, manda pro pessoal da mídia, manda pros adolescentes da igreja, porque eu tenho certeza que vai ser inspirador, não só o breve testemunho do Wallace aqui, como ele falou rapidamente, mas também toda a profissão, toda a carreira dele, todo o ministério dele, né? Ele vai falar um pouco que como ele disse pra gente em off aqui, que ele entende como um ministério, né? Amém. Como uma missão. Então manda esse link para todo mundo, se curte lá nas nossas redes sociais, se inscreve no YouTube, Instagram, TikTok, tá bom, pessoal? E já quero, antemão aqui, já agradecer aos nossos parceiros, nosso parceiro, tô falando em plural aqui, mas é um só por enquanto. Por enquanto. Doce Alegria, tem acompanhado a gente, tem acreditado no nosso projeto aqui, com essa parceria. Somos muito gratos por isso. Que o Senhor possa abençoar a família lá do Adiel, né? Todo mundo lá, os funcionários, os clientes. Fica localizado lá na Estrada Mineira, número 1587. 1587. É a loja de doce mais completa lá de Correios. Eita, em toda a região lá. Passa lá, hein? Mas voltando aqui, o Wallace. Tiagão, te cortar um minutinho. Não, vai lá. Acredito também que a gente vai desenvolver bastante com a presença do nosso irmão aqui, né? A gente vai pegar bastante feedback do nosso irmão aqui. Pô, como é que eu faço com isso? Como é que eu faço? A agendinha também, né? Só anotando, né? Jean sofre com a gente, ele manda os cortes do episódio pra gente, né? Aí às vezes ele manda num formato, aposta em outro formato. Meu Deus do céu, a Jean deve ficar icônica já, cara. Vai ser uma coisa que eu não... Manda pro YouTube, o cara posta no Instagram, manda pro WhatsApp, vai o Jean pediu pra não trazer mais Jujuba, mandou trazer barrinha de cereal que o link tá muito pesado. Eu falei, mas o que tem a ver Jujuba com barrinha de cereal? Faz comigo não, Jean, me ajuda, meu filho. Não, mas é verdade, eu baixei o último episódio lá, 12 GB, mano. Eu falei, Jean, não tem muita coisa qualidade. Tem alguma parada aí, mano. Aí ele explicou lá, mas correu tudo bem. Mas, Wallace, você disse que essa missão começou a despertar, principalmente quando você começou a caminhar como igreja na Mevan, junto com o pastor Felipe Molina, foi já na parte de mídia. Quando a gente começou lá atrás, o que era o Mevan, né, quando eles já estavam iniciando ali já o movimento, e a gente também se conectou com eles, eu ainda não tinha essa perspectiva de comunicação. Eu estava recém, né, missional, essa ideia do que era ser missionário ainda, pastoral. Eu sou alguém que ama a teologia, missiologia, essa parte também teológica da coisa, né? Então, para mim, era muito novo. Então, logo que a gente começou, eu estava me desfazendo, né, entre aspas, de uma vida missionária. Porque a crise é essa, né? Para a igreja local, inclusive, a gente gera isso no missionário. O cara é enviado para a missão, ele é missionário, sustentem ele. Quando ele volta, ele é só irmão. Ele é um ex-missionário, sabe? A unção se foi, tipo assim, a gente não consegue encontrar esse lugar de trabalho, né? O que é um missionário no retorno da igreja local? A gente pouco acha isso. Claro que tem uma outra cultura que ela vai se desenvolver que o missionário é o cara daqui mesmo, é o evangelista, né? O cara que está aqui fazendo missão, talvez seja esse o avanço que a gente precisa sofrer. Então, eu não encontrei esse lugar, não tinha essa estrutura, a igreja que a gente trabalhava não tinha essa ideia do que é o missionário voltar para casa, né? Só deixa de ser missionário, ponto final. Também não acho que tenha que ter um plano, né, para o cara que volta. Só alguém que apoia, por exemplo, missão de curta temporada. Às vezes o cara tem um ano da vida dele. Dê para o Senhor e volte pro seu trabalho. Às vezes ele terminou o ensino médio, vai para a missão durante 6 meses e volta. Legal isso, sabe? Então, a gente começou a trabalhar com comunicação em paralelo do que acontecia com o Mevan. Não tinha uma conexão daquilo que se desenvolvia. Eu comecei como designer, depois de trabalhar com o Felipe Molina ali, né, com o nosso pastor, isso no programa Impacto, ainda com os clientes que ele tinha. Na televisão. Na TV, isso. Eu comecei a desenvolver também para casas de show local. Então, eu foquei muito em artístico, tanto grupos de música, artistas, né, e casas de show. Nesse tempo da minha vida foi um grande trevas, porque eu cheguei a se desviar. Porque eu fiquei tão bom, cara, naquilo que eu fazia, eu comecei a receber tanto aplauso com aquilo, que de uma vida dos 10 anos para frente, um jovem não vive muita coisa. Só na igreja, no sentido de me convertir com uns 10 anos. Mas assim, até 10 anos eu não vivia muita coisa. Eu era uma criança.
Então, no tempo de viver, eu estava na igreja. Viver, né? Tipo assim, de fazer as besteiras que qualquer jovem pode ser levado a fazer, né? Eu não tinha esse tempo, essa entrada, essa abertura. Eu estava na igreja, cara. O tempo que o garoto está na rua buscando fazer merda, eu tô na igreja adorando, ensaiando, saindo no coral com as senhoras. É o que eu fazia, sabe? Um adolescente. E aí, trabalhando, meu coração não estava pronto para isso. Eu fui ficando muito bom em fazer campanhas publicitárias para casas de show. Então, na nossa cidade hoje aqui, cara, eu fiz todo mundo. Desde as antigas até as novas, sabe? Tem casa de show que na cidade que eu ajudei a ressuscitar. Tem casa de show na cidade que eu trouxe para cá. Tipo, cara, vem para cá por conhecer alguém de fora. Quer investir na nossa cidade. Então, eu comecei a avançar nisso e meu coração entrou em crise. Porque eu era aquele cara que amava profundamente e amo pessoas e a ideia da alma ser resgatada, né? Só que eu trabalhava e fiquei bom nisso, né? Em levar as pessoas para um evento. Aí minha mente, cara, começou a entrar em crise, porque eu queria estar no evento, eu queria ser aplaudido, queria, sabe? Essa honra que o mundo pode te dar, essa bajulação, mas ao mesmo tempo eu via as pessoas se acabando, se perdendo, e falava, o que eu posso fazer para resgatar elas? Então nessa crise, ao invés de eu conseguir ficar firme e desfazer todo esse laço, né? Eu me joguei nele. Aí eu estava casado já nesse período, e a gente ficou um tempo separado. Quantos eu tinha um anos filho também. Você tá? Eu tava? Idade. Cara, eu tenho acho que 25 por aí, 24, 25. A esposa era da igreja? Conheceu na igreja? Minha esposa, sim. Conheceu na igreja? Sim, conheceu na igreja. Já tinha um filho também, fiquei um ano fora de casa com isso. Por ser, eu sempre digo essa frase porque resume muito bem, né? Eu me tornei tão bom no que eu fazia que foi a minha queda. E aí, nesse ambiente, a gente estava em crise, cara, e foi exatamente antes da pandemia. Foi um ano de crise para quando chegou a pandemia. Eu sei que para muita gente a pandemia gerou várias experiências diferentes, né? Uhum. Desde pessoas que perderam famílias inteiras, até pessoas que ficaram Se mal acharam. na pandemia, se acharam. Então, assim, tem muitas experiências. Para mim, cara, ela serviu para me achar, sabe? Porque foi nesse tempo que todos os meus clientes, eu tinha muitos nesse momento, né? Não vou citar nomes, mas eu tinha pelo menos umas 3 casas de show da nossa cidade que eu geria isso, comunicação, e estavam indo muito bem, as casas de show, os eventos e tal. Só que nesse momento, cara, tudo parou. Quando veio a pandemia, eu lembro que foi março, talvez, cara, tudo parou, sabe? Tudo parou. Então, todos os meus clientes que eu tinha, teoricamente bem estável ali, financeiramente, cara, foi a zero. E a gente entrou, assim, eu entrei em crise e falei, cara, só pode ser uma oportunidade. E a gente não tinha perspectiva, né, do que quantas pessoas tinham morrido e tal. Pra gente era pandemia, parou. Tipo assim, era muito distante, né? Então, na minha cabeça era uma oportunidade também para eu refazer as coisas, para eu começar do zero. Eu lembro que eu fiquei talvez um ano parado ali, tipo, vai, não vai, até que comecei o projeto Design de Igreja. Eu falei, cara, já que eu quero voltar para essa perspectiva, né? Juntar a minha paixão, a minha missão com aquilo que é honrado fazer, né? Eu vou fazer uma coisa para a igreja. Você estava separado da esposa? Não, nesse momento já tava Já tinha casa, voltado. Sim. Alguns amigos sempre falavam, cara, faz aí. Eu lembro que vendia muito pack de artes, né? Templates editáveis, ou então curso, sabe aquele auge, começando o auge ali de produto digital, né? O marketing digital. Falei, cara, eu vou fazer alguma coisa assim, mas eu vou fazer para a igreja. E aí, cara, a gente começou bem do zero, bem cru nessa perspectiva de marketing digital, de infoproduto, né, de vender na internet. A gente tinha a prestação de serviço, era fazer um layout para alguém, né? E aí começamos, cara, bem do zero e já no início tivemos bons resultados. Eu lembro que o primeiro trabalho que eu fiz nessa nova perspectiva, né? Já tinha feito igrejas, algumas igrejas da cidade, cheguei a trabalhar na comunidade de Vitória, como o gestor de comunicação mesmo, diretor de comunicação. Mas eu lembro que o primeiro trabalho que eu fiz nesse novo ambiente foi uma igreja de um pastor Lagoinha, de Belo Horizonte. Ele estava em Belo Horizonte e aí fechou a pandemia. Ele tinha que sair de Belo Horizonte e fazer uma igreja lá na Bahia, cara, numa cidadezinha da Bahia. A crise era o seguinte, eu não posso viajar, eu tenho que fazer, pastor Márcio Faladão já deu ok, tem que fazer, tem que acontecer, e não dá para viajar. O que a gente pode fazer? Primeira crise que eu enfrentei assim, nesse novo ambiente. E aí, eu sei que é o final da história, né? A gente trabalhou em cima disso na perspectiva digital, de marketing, de comunicação, já Instagram também usando muito, né? E aí, nesse período que a gente ficou de, eu acho, 2 meses, cara, ele chegou na cidade, quando ele foi, ele já tinha 50 pessoas para batizar, sem nunca ter estado na cidade.
E aí ele chegou, batizou 50 pessoas, eu acho que recebeu 36 pessoas de transferência de igreja, já alugou um prédio e começou a igreja, cara. Nosso primeiro trabalho no digital, nesse ambiente novo, né? Essa nova perspectiva. E a esposa com você? Você e a esposa trabalham juntos? Não, hoje ela mais gere a nossa vida toda. Crianças, lar, escola. Mas começou com você? Sim, sempre comigo ali, sempre perto de mim, sempre apoiando. Ela é nutricionista, Michele, e ela precisou não trabalhar mais para gerir a nossa família, para gerir a nossa casa e fazer a coisa acontecer. Para dar essa base. Você que não conhecia, acho difícil, né? O Wallace, principalmente você que está aí nas redes sociais, o Wallace, ele é fundador, se não a maior, mas um dos maiores canais de comunicação cristã do Brasil, a Igreja Criativa. A página do Wallace leva o mesmo nome, né, de Igreja Criativa. Mas, para a gente entrar nesse assunto um pouco aí, Wallace, o que é comunicação cristã, cara? Porque quando eu ouço falar, já com meus quase 40 anos, eu imagino que deve ter gente que imagina que é sobre post de internet, sobre legenda de foto e de vídeo. Mas o que é uma comunicação cristã verdadeiramente? Legal. Essa perspectiva se perdeu muito de comunicação. Primeiro que a gente vai segmentando, né? A comunicação cristã não é diferente da comunicação, do que é comunicação. E a gente tem, por exemplo, a fala como comunicação, escrita como comunicação, né? Muitos cursos de faculdade vão ter lá um período, um semestre, para falar de comunicação. Então tem a ver com a forma com a qual a gente está se comunicando com as pessoas ao nosso redor. A gente usa também publicidade, usa marketing, usa design, vídeo, fotografia, tudo isso para desenvolver comunicação cristã, segmentando o nosso público, né? Então hoje, a gente no Brasil, pós-pandêmico também isso, né? Pós-pandemia, a gente precisou e entendeu que dá para alcançar as pessoas ao nosso redor usando as redes sociais. Postando um layout, fazendo um vídeo. Só que o problema é que a gente chama isso de comunicação cristã. Como você falou, não é só isso, a comunicação cristã. Tantas coisas, só para talvez dar um salto, né, gigante, a gente estava falando mais cedo aqui, mas o que também é comunicação cristã? Você conseguir, através de uma pesquisa interna, de um formulário, joga na igreja, faz uma pesquisa, você consegue entender na sua igreja o que a igreja está entendendo da pregação, por exemplo. O que a igreja está ouvindo do púlpito. Quer ver um case aqui de conversações que a gente fez, né? Em um dado momento, a gente fez uma pesquisa numa igreja. Nossa ideia era entender se os anúncios estavam sendo bem recebidos pela igreja. Então isso também é comunicação, é estudo do marketing, que é a comunicação. Então a gente fez um link para formulário pelo WhatsApp, um link de formulário para o Facebook, um link para o YouTube, um link para o púlpito, para o pastor falar com o telão e tal. Todos esses links tinham que ser preenchidos. Então, de todos os links que foram preenchidos, eu não lembro o dado agora certo, os números, mas vou dar um exemplo que eu sei que vai ser bem próximo e vai trazer realidade para a gente. O comunicado de púlpito, ele teve 10 inscrições. Olha. Quando o comunicado de WhatsApp teve 70. O Instagram teve 10, 15. Então, dentro disso, o que é a comunicação? O problema que o Ministério de Comunicação deve resolver, né? Você vai perceber, cara, no púlpito 10 pessoas preencheram, de 500 pessoas. 10% preencheu só. No WhatsApp foram 90% das pessoas. Então eu tenho um problema de comunicação no púlpito. Porque o aviso que eu dou no púlpito não atinge a pessoa. Então comunicação tem muito mais a ver com isso do que só fazer uma postagem do culto no Instagram, no Facebook, ou seja onde for. Eu talvez, nas palestras que a gente dá, né, eu digo que o que a gente faz hoje é 12,5% de tudo que é comunicação. Então, todo o trabalho, eu sei que é sufocante, a gente está inserido nesse ambiente, a gente cuida de igrejas, auxilia, tem escola, a gente está dentro disso. Eu sei que é muito trabalho, é muito sufocante, está muito desorganizado, a gente fica sempre improvisando, mas tudo isso ainda é 12,5% do que é a comunicação. Então, a gente, hoje, os problemas, né, enquanto comunicação, a gente não consegue observar os resultados e se está dando resultado o que a gente faz. Então, a nossa comunicação panorama, né, brasileira, a gente trabalha pra caramba e não sabe observar, e não sabe verificar, analisar se todo o nosso trabalho tem resultado. Então, esse é o que a gente tenta resolver enquanto mentor, professor, enquanto alguém que influencia a partir da comunicação cristã também. Entendi.
Nesse caso, quando você aponta esse, vou chamar de problema, né, porque é um problema, né, de comunicação, seja do púlpito, seja das redes sociais da igreja, né, ou do WhatsApp, enfim, do grupo da igreja, né? Hoje em dia toda igreja tem um grupo de WhatsApp, né? Quando você identifica e fala que tem um problema e precisa ser resolvido, na igreja criativa, que é o ministério seu, você não só identifica o problema, mas ajuda a resolver. A nossa ideia é hoje, a nível de Brasil, qual que é o que foi o grande problema, né, de 5 anos, que é a pandemia, que empurrou a gente para a internet. Até 5 anos atrás, quem fazia comunicação eram grandes igrejas. E a comunicação era assessorar a igreja com os canais de notícia local. Então, por exemplo, eu lembro de estar na PIB de Curitiba, antes de voltar para Petrópolis, né, antes de Mevan e tal, e aí tinha o diretor de comunicação. O que ele fazia? O pastor dizia que ia ter um evento, ele fazia um bom texto para assessorar e mandar para o jornal local de Curitiba. Fala, pessoal, vai ter um evento. Isso era comunicação, até esse ponto. Algumas outras igrejas, de poucas igrejas, conseguiam empreender com programas de TV. Então se sustentava, vocês viveram isso aqui como você queria lá atrás também, se sustentava de alguma forma para o pastor estar na TV, ou compravam a própria TV. Igrejas no Brasil compraram a TV, né? Então tinha um monopólio de grandes emissoras de TV que eram de igrejas, que desenvolviam recursos ali, e tinham igrejas menores que sofriam para estar na TV local. Então isso era a comunicação. Com o YouTube, e demorou um pouquinho para pegar no Brasil e pegou por causa da pandemia, cara, isso virou totalmente expansivo. O cara tinha um celular e tinha internet e tinha um canal no YouTube. Isso virou a nossa TV. O que era antes investir, né? Cara, R$2.000 na TV local para mensalmente você fazer um programa, você compra um celular com R$2.000 e acabou. Você bota a internet ali e esquece. Então, assim, o Brasil começou a trabalhar o que a gente vai chamar aí de forma um pouco perdida de comunicação. Vamos fazer publicidade, marketing, comunicação, vamos botar no YouTube porque tá todo mundo lá, mas ninguém ensinou. Então o problema é esse. Algumas igrejas, né, se despontaram um pouco mais, às vezes fotografia ficou legal, o vídeo ficou legal, às vezes tinha mais membro, mais lagoinhas da vida, e aí parece que essas igrejas, não é julgando, só para a gente ter exemplos aqui, mas parece que essas igrejas se tornaram um exemplo de como fazer, como se fossem os professores do que fazer. Mas elas também não sabiam o que fazer, porque não tinha ninguém fazendo. Entendi. Não tinha mão de obra, ainda hoje não tem, 5 anos depois, né? Então, a gente está no cenário hoje, é que o problema ele é em toda igreja, cara. Toda igreja sofre com essa problemática de estar fazendo e não saber se está certo e nem conseguir verificar o problema, o resultado disso, né? Então, é como se o cara estivesse andando dentro do carro e não tivesse mapa, não tiver tudo escuro, só vai para frente, só acelera. Tá indo pro lugar certo? Não sei, porque eu não sei para onde eu quero ir. Lembra aquela história, né? Você não sabe para onde quer ir, então o cara não sabe para onde quer ir e não só não sabe, mas ele não está enxergando nada. A via está escura, está sem farol, está sem mapa e está seguindo. Para onde você quer ir? Não sei. Está dando certo? Não sei verificar. E aí o que a gente faz hoje, né? A gente tem ensinado sobre comunicação, naturalmente e óbvio, a partir da base do que é comunicação realmente, do marketing, comunicação, só que como alguém que ama a igreja, viver na igreja, tá dentro da igreja, os processos da igreja, conheço bem de perto o que é ministério, sabe? De estar de fato na igreja ali com a mão na massa, eu sempre preciso verificar, tanto no marketing, comunicação, publicidade, na criatividade, se isso condiz com a vida cristã e com a Bíblia. Então, hoje, eu tenho uma leitura do marketing, eu leio marketing, e aí eu corro para a Bíblia para, de novo, perceber se já está certo. Falar, cara, isso aqui está certo mesmo? Está certo. Então, eu posso usar. Tem que seguir junto. Tem que seguir, não junto, mas assim, a Bíblia vai sempre na frente. Mas é o que você falou. A Bíblia vai guiar o que o marketing, se não funciona, se algum princípio aqui não faz sentido, fala, cara, não é? Não vale. Então, assim, tem algumas coisas, e graças a Deus são poucas coisas, que a gente do marketing precisa abrir mão. Mas a grande medida é que muita coisa do que acontece no marketing atual, cara, coisas que descobriram, entre aspas, assim, começou a se tornar famoso há 5, 4 anos, 3 anos agora, que já acontecia na época da Bíblia, sabe? De perspectiva de marketing. A gente brinca com os designers, né? Sobre aquela passagem onde Deus diz para Abacuque, escrevendo uma alta pedra, sabe? Uma grande pedra. Aquilo é um outdoor, cara. Outdoor. Deus era o diretor de criação, e Abacuque era o designer, cara, publicitário. Escreve uma grande pedra para que as pessoas passem e vejam mesmo correndo.
Publicidade, cara, entende? Então tem diversas situações, tem análises que a gente faz, por exemplo, aquele encontro de Jesus com a mulher no poço, a samaritana, né? Tem muita coisa de marketing ali, cara. Muitos gatilhos que Érico Rocha, para quem conhece de empreendedorismo, marketing digital, começou a usar agora há 6 anos, sabe? Ou começou a usar, mas já existia, né? Começou a se tornar famoso e nem tão famoso assim, que muita gente não conhece gatilhos mentais. Não sei se vocês conhecem, mas a sacada é o seguinte: para essa mulher, né? É engraçado que, primeiro que alguém vai dizer, não lembro quem agora, que quando você quer iniciar uma relação e você espera algo em troca da pessoa, você precisa dar algo para ela, ou pelo menos pedir um favor. Isso, essa conexão de você dar algo, faz com que a pessoa entenda, poxa, eu devo algo a ele, entre aspas. Ou, quando ela te dá um favor, ou te dá alguma coisa, ela gera uma conexão de dizer, essa pessoa não quer me machucar, porque ela precisa de mim. Ela está me pedindo um favor, então ela não vai me ferir, sabe? Não vai ser maldosa comigo. Que é o que Jesus faz com a mulher samaritana. Me dá de beber. Primeira coisa, ou seja, eu sou frágil e eu não vou ferir você, eu sou frágil. Eu preciso de você. Me dá de beber. Ah, não, mas se você soubesse, não sei o que, bate-papo, não sei o que, eu poderia te dar de beber. Então, as duas sacadas aqui poxa, eu sou frágil, estou me submetendo, preciso da sua ajuda, ou então eu quero te dar algo para que você perceba e seja grato ao que eu estou te dando. Então, essa perspectiva aqui tem muito de marketing, cara. É a ciência do marketing, sabe? Você consegue achar muito disso. Outra coisa que acontece nesse mesmo episódio é quando Jesus ou a mulher samaritana corre para a cidade para falar de Jesus. Fala, gente, encontrei um cara que é profeta, venham ver, não sei o que, cadê ele? Não tem. Isso é escassez, cara, no marketing. Assim, eu quero provar de Jesus, mas ele não está aqui. Demorou um tempo até que Jesus chegasse na cidade e as pessoas vissem Jesus, sabe? Então, tem muito disso dentro do marketing que a gente consegue usar. Eu falo também disso, do marketing, sobre os 3 chamados de Jesus, né? Que é o vinde a mim, o siga-me e o ide. Isso é o funil do marketing que a gente chama. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a partir do marketing, dá sim para encontrar coisas saudáveis, bíblicas, considerando que você não encontrar, você joga fora. O que não presta, você deixa de lado e joga fora. Mas a nossa ideia é essa, é sempre olhar para a Bíblia, analisar a Bíblia e entender, cara, o que eu posso usar, o que eu posso aplicar hoje. Porque às vezes está na Bíblia, mas não é aplicável. Às vezes não funciona para hoje, né? E a gente segue dessa forma aí, falando sobre comunicação e sobre marketing. Pô, muito legal, cara, muito Bacana, legal. né? Poxa. E eu vi um vídeo seu há um tempo atrás, acho que foi até com o pessoal lá da InChurch, né? Você participou de uma live lá. E você estava falando sobre a questão da criatividade também, né? Eu acho que é um dos teus propósitos, né? A gente lá na igreja, lá, né, Diel? A gente terminou, não sei que dia que você vai assistir essa gravação, a gente terminou hoje de ler o propósito lá do livro de Êxodo. Lá tem Bezalel, né? Que é um homem tão criativo, um artista, né? Bezalel é o cara. E você falando me fez lembrar sobre essa criatividade, né? E nesse vídeo que eu assisti seu, você falou o quão importante é nós gerarmos essa criatividade no meio da igreja, né? Que tipo de ferramentas você usa hoje em dia para isso? Legal. Cara, eu gosto muito de Bezalel, essa perspectiva, né? Sempre faço uma leitura muito profunda, porque, por exemplo, não me lembro se a Bíblia vai falar do vô de Bezalel estava vivo ou não, mas Moisés fala do nome dele, né? Não lembro qual é o nome agora, mas fala do vô de Bezalel, fala do pai de Bezalel, não sei se eram vivos. Bezalel, pela historicidade bíblica, ele vai, né? Tem uma coisa de Ur ali, eu não sei se o vô ou seu pai. Acho que o vô é Ur. Então fala dos dois. Nesse período histórico, era muito natural que a profissão passasse de pai para filho. Né? De avô era muito, o avô do Bezalel era muito bom, o pai era muito bom, o filho seria muito bom. O Bezalel tinha 15 anos, talvez, 14, 15 anos, pelo que a Bíblia vai dizer, né? E ainda assim, com 2 homens que naturalmente eram conhecidos na tribo, e mesmo tendo sido citados, né, por Moisés, Deus escolheu um menino. Entende, cara? Um garoto. Deus escolheu um garoto. Aí a pergunta claro que a gente poderia, de fato, sugerir que os 2 estavam mortos já. Mas se não fosse o caso, por que é que um menino? Entende? Por que um menino? E aí eu entro na criatividade. Sobre criatividade. A gente fala muito de criatividade que vai além da comunicação. A gente não pode travar a criatividade nesse ambiente de comunicação, publicidade. Eu sou criativo porque eu desenho, sou criativo porque eu sou músico. Não tem a ver com isso. Criatividade, na sua essência máxima, ela tem a ver com você resolver problemas. Então, toda pessoa que resolve um problema, ela é criativa. Desde a mãe que está em casa com o seu filho que não quer comer. E aí faz um aviãozinho. Ó, aviãozinho, abre a boca, olha o trenzinho. Isso é criatividade. Ela tem um problema e ela resolveu o problema. E isso dentro do ambiente cristão, cara, é extremamente importante, precisa ser dito daqui para frente principalmente.
Porque a igreja, ela começou no Brasil, por exemplo, dos irmãos lá da Assembleia de Deus, os dois missionários, né, que vieram, Daniel Berg e Gunnar Ving, né, os dois que vieram para o Brasil para iniciar a igreja no Brasil, a Assembleia de Deus, eles vieram nessa perspectiva. Qual é o problema dessa sociedade, dessa comunidade, desse bairro? E aí, com base no problema, falta escola. Fazia uma escola e a partir da escola a igreja surgia. Então, a base brasileira de cristã, né, de pregação do evangelho, de missão, tem a ver com problemas que eram resolvidos. E a gente parou de fazer isso. A gente não é mais a igreja que observa o problema e desenvolve uma solução para o problema. A gente é a igreja hoje que muitas das vezes, quando a gente aponta para o governo, por que você não resolveu isso aqui ainda? Precisa da sua ajuda, né? Quando faz, porque às vezes a gente está tão desligado da sociedade, do nosso redor, que a gente nem faz, cara. A gente deixa pra lá, tipo, tá faltando luz no poste. Não é problema meu, a minha igreja tem luz, tá tudo certo. Então, criatividade tem totalmente a ver com um senso crítico no sentido positivo da coisa. De você, cara, olhar para o seu redor e criticar, não é criticar o que é ruim. Essa análise, sabe, tá ruim, vou criticar. Não, cara. Eu digo que, desde que o carro começou a ser construído de forma manual, né? Ele não era ruim. Inventaram as máquinas porque era melhor ainda. Então alguém entendeu. As lâmpadas, por exemplo, desde aquelas lâmpadas antigas para LED hoje, ninguém sabia, eu tenho uma ideia melhor. Pô, evoluiu pra caramba. Passamos por um monte de lâmpada, entende? Então alguém tinha uma boa lâmpada que era boa e funcionava. Só alguém falou, cara, isso não pode ser melhor? Será que não tem nada diferente para ser feito ali, sabe? Então, acho que a igreja precisa dessas perguntas, né? Talvez um pouco do que Davi fazia, Senhor, de que forma? De que maneira? Então, olhar para a comunidade e perguntar isso é extremamente missional. Vocês concordam comigo? Sim. E, basicamente, é criatividade, cara. A igreja conseguir observar isso, e eu comecei a igreja criativa assim, no design de igreja. Falei, Senhor, de que forma? De que maneira? O que você quer que eu faça? O que eu posso fazer? E aí você se dirige para resolver esse problema. Isso é criatividade. Isso é inovação, isso é criatividade. Criatividade é o que sustenta a base do empreendedorismo. Sabe, o marketing digital, ganhar dinheiro na internet. Cara, isso é criatividade. É criatividade econômica, né, que vamos chamar, que é a base do marketing de empreendedorismo. Para você ter noção, né? Hoje eu trabalho aqui na nossa cidade, em Petrópolis, escritório na minha casa, e sempre trabalhei na minha casa, de 5 anos, cara. A gente está hoje por conta de criatividade misturada com empreendedorismo, com missão, com senso de responsabilidade. A gente tem mais de 100 mil seguidores na rede social, 124 mil, se não me engano. São 40 grupos de WhatsApp, cara, para criativos do mundo todo. Então tem 4 grupos lotados. Se você for no meu Instagram agora, você vai ver que tem uma última postagem lá, tipo, grupo de WhatsApp. Você vai ver que tem um monte de gente comentando, o grupo tá cheio, o grupo tá cheio, o grupo tá cheio. São mais de 4 grupos para designer, mais de 4 grupos para social media, para líderes, para técnica de igreja, para videomaker. Então, assim, mais de 40 grupos a nível de mundo. E tudo isso porque eu me responsabilizei e decidi ser criativo com alguma coisa. Com base nisso, surgiu o empreendedorismo. Hoje, a gente está quase batendo a 3ª faixa da Eduz, que é o sistema que eu uso, né? Que são as premiações de bonificação, quando você vai vendendo umas metas ali. Então, a gente está quase chegando para vender R$500 mil só com treinamento online. Isso é criatividade. E aí me leva para um outro ponto, que é o empreendedorismo, de um problema. A gente está falando de problema nessa perspectiva, solução de desafios, né? O maior problema da igreja no quesito missionário era mão de obra também. Mas desde talvez esse processo de pandemia para cá, cara, a gente viu muito missionário. O campo enviou, cara, eu não sei se 75% a mais de missionários no campo desde 2022 ou 2021. Então, assim, a gente está com muito missionário no campo, deixando o problema para uma coisa só, que é dinheiro. Então, cara, criatividade, olha que loucura isso, criatividade econômica pode ser uma das soluções que a igreja vai enfrentar para resolver a questão de missão local e também de missão global, de envio de missionário. Então a gente costuma dizer, brincar, né, talvez um termo do jargão também da marketing digital, dizendo que o dinheiro está na mesa. Para quando você fala de pessoas com treinamento, infoproduto, etc., né, o dinheiro está na mesa para a igreja também, cara. Nunca antes no Brasil foi tão fácil ganhar dinheiro, de verdade. Eu sei que o Brasil tem essa historinha, né? Ganhar dinheiro na praia, não sei o que, isso todo mundo sabe que é ladainha, quer dizer, boa parte das pessoas sabe que é bobeirinha, ladainha, ganhar dinheiro sem trabalhar, isso não existe. Mas tem gente trabalhando, talvez não mais do que o normal, e ganhando muito dinheiro, cara, por conta de empreendedorismo digital, sabe?
o empreendedorismo de forma geral, que também tange no digital. Então, tem igrejas trazendo soluções muito interessantes nesse quesito, cara, a nível de Brasil e de mundo também. Como, por exemplo, voltando para a comunicação. A igreja de São Paulo, ela pegou o time de comunicação dela, que tinha lá 4 ou 5 fotógrafos iniciantes, pegou o equipamento dos fotógrafos e ofereceu para a comunidade que era carente um custo baixo para fotografar casamento, 15 anos, aniversário de crianças. Então o cara ia pagar R$2.000, pagava 1.500 para os voluntários que estavam desempregados, que também eram da comunidade. Então essa igreja foi missional, porque trouxe uma coisa, trouxe acessibilidade. Hoje em dia tem essa perspectiva, né? Claro que existe a missão social de você, de fato, dar para quem não tem. Mas, cara, tem muita gente que já tá conseguindo ter alguma coisa financeiramente. Então, cara, poxa, eu quero pagar, quero poder, sabe? O cara batalhou para casar e poder pagar um videomaker, né? Para fazer um vídeo e tal. Então, essa igreja faz isso. Ela pega a equipe dela e oferece pro bairro. Só que quando eles perguntam, por que vocês estão fazendo isso? Nós fazemos isso porque amamos vocês e amamos a Cristo. Não é só, não, minha profissão. Podia ser. Seria justo? Não, minha profissão é essa, quero ser videomaker. Mas nós fazemos isso, baixamos o valor 50% ou damos de graça porque amamos vocês e amamos a Cristo. Cara, isso resolve muita coisa a nível de Brasil, sabe? Então a gente tem na igreja local, né, um monte de jovem que está na comunicação. Poxa, eu queria trabalhar com comunicação. Mas dentro da igreja hoje tem um monte de empreendedor, cara. Um monte de irmãzinha com loja, fazendo bolo, fazendo docinho, que queria uma logo, queria uma arte, queria um vídeo, uma foto. Então tem de um lado uma mão de obra, que é a comunicação, que está se capacitando cada vez mais, está ficando bom no que faz, fazendo bons vídeos, comunicação geral, e do outro lado o empreendedor, que não tem ninguém para apoiar ele. Isso é criatividade. Quando essas duas coisas conectarem, sabe? Aí você vai ter um empreendedor que, teoricamente, 1 hora, se Deus quiser, ele vai ter que pagar R$1.000 para alguém de fora, para uma agência. Ele pode converter esses R$1.000 para a agência que a igreja gerou. A igreja tem 5 pessoas contratadas que sustentam o Ministério de Comunicação, avançam muito mais e também sustentam o empreendedorismo da igreja. Entende? Então, soluções como essa de inovação são o futuro, cara, da igreja em muitos pontos aí. Tá dando certo para algumas igrejas já. Pô, muito maneiro. A gente precisa... Tem uma frase, né, que diz que o Deus da Bíblia ele não mudou, mas a forma dele se comunicar mudou, né? E você falando sobre esse ministério de comunicação, na minha cabeça engloba videomaker, fotógrafo, a mídia, a parte de som, talvez. Sim, sim. Mas esse ministério de comunicação, ele pode ser expandido para outros lugares da igreja, né? Como você disse, um problema no púlpito é uma falta de comunicação, Perfeito. né? Esse ministério de comunicação nas igrejas precisa caminhar sempre junto com outros ministérios? Sim, sim. Eu tenho dito o seguinte, ainda não mudei na minha cabeça, nem comecei a falar sobre isso, sobre tirar o nome ministério. Porque qual o problema? Quando você tem lá Ministério de Mulheres, trabalha para quem? Com quem? Com as mulheres. É da igreja, mas pensa, trabalha, tem energia, gasta, investida com as mulheres. Direcionado para mulheres. Jovens. São jovens. Você não vai ver líder de jovens pensando, sonhando, orando, jejuando para resolver o problema das senhoras. Porque ele pensa nos jovens. Sim. O Ministério de Comunicação não é um ministério. Você entende? Nessa perspectiva histórica que a gente tem de que cada uma dessas abas é um ministério que pensa em si mesmo, entre aspas, tá? No seu grupo ali. Então o Ministério de Comunicação ele é um braço estratégico da igreja. Que, aonde deveria tocar e precisa tocar todos os outros ministérios. Então na minha cabeça eu divido comunicação, marketing, são 4 partes, né? Mídia e multimídia. Comunicação, como diretoria de comunicação, tem necessariamente o pastor da igreja, que hoje ainda é o maior líder de comunicação da igreja local. Você vai ver uma coisa que traz esse fato, né? É que quase todo grupo, talvez 99% do Brasil, grupo de WhatsApp, quem administra é o pastor. Porque é uma espécie que é uma extensão da igreja local. Eu não posso botar um jovem para administrar o grupo de WhatsApp, porque é lá que eu tenho controle de quem é membro e quem não é. Saiu da igreja, tirou do grupo, entrou na igreja, botou no grupo, então o pastor administra, manda mensagem. Então, assim, é fato real total, eu sei que é real. Então, o pastor, ele está num lugar muito difícil, porque ele não consegue contar com todo o apoio que seria possível do jovem, que quer líder de comunicação, porque o cara esquece de botar uma foto, botar um vídeo, o pastor tem que falar, bota pra mim lá, não sei o quê. Então, o pastor dirige comunicação. Então, como é que a gente tem pensado para resolver esse problema? Uma diretoria de comunicação, que vai ter o pastor, vai ter o líder, o diretor de comunicação geral, que vai ter, em alguns modelos de igreja, né, a pessoa que vai gerir os voluntários. Então, às vezes, a igreja trabalha com voluntariado, com mão de obra, tudo, de criança, jovem, todo mundo. O cara que gere essa galera, entende?
E aí vai ter, naturalmente, inserções dos líderes, de jovem, mulheres, dos demais ministérios. Então, como funciona hoje? As mulheres têm um evento amanhã. E aí manda, 3 horas antes pro designer. Fala, preciso de uma arte para agora. Para fazer, para divulgar um evento. É assim que acontece hoje. Parece que é uma regra, uma lei, sabe? Quando que é, pastor? Para amanhã. É lei. Se não for assim, não é igreja. Não dá certo. Né? Funciona, tá vendo? Aí fala a Deus, olha, pois já tá de joelho já, a gente orando ali no chão. Então hoje é assim, é corrido, é improvisado. Porque o erro é da comunicação. Como ministério, eles fazem só comunicação. Mas eles tinham que gerir esse ambiente. O certo é uma igreja planejada, que também não acontece, infelizmente, mas uma agenda semestral que seja trimestral. O cara da comunicação vai ver isso. E aí, por exemplo, vamos desenhar uma coisa aqui, né? Em janeiro, essa diretoria de comunicação se reúne. O pastor, o líder de comunicação, a pessoa que vai gerir os voluntários e o líder dos ministérios envolvidos naquele mês. Janeiro. Olhando para frente, pessoal, em fevereiro ou novembro, talvez dezembro, se reúnam para olhar para os 3 meses seguintes, janeiro, fevereiro e março. Pessoal, em janeiro a gente tem uma conferência de mulheres, final do mês. Mulheres, você tem a vez de falar agora. O que você pensou para o evento? E não é assim, igual a gente sempre passa. Eu pensei numa arte rosa com uma flor roxa. Cara, não quero saber do que penso da arte. O designer é outra pessoa. Você não tem, infelizmente, assim, não tem know-how para dirigir uma arte. Por mais que você seja líder das mulheres, alguém que ore, jejue, de Deus, sabe? Ainda é outra área a comunicação. Então você vai dizer o que pensou no evento. É completamente outra área. Então, assim, com todo o carinho do mundo, você é líder de mulheres, você já gerir as suas mulheres. E comunicar o que está no seu coração com relação ao evento. Aí a pessoa vai ter que dizer, né, ó, pensei no nosso evento, a gente pensou em usar, se possível for, e aí que tá o lance, do futuro da comunicação, se possível for, a gente pode usar rosa, porque às vezes não cabe rosa em lugar nenhum na igreja, mas a pessoa quer usar rosa com roxo, com amarelo e laranja. Eu pensei na minha mente, desde a visão, sabe? Então, é uma conversa muito aberta, onde o pastor sempre lembra a visão da igreja. Fala, gente, não se esqueçam, esse ano nosso ano é de expandir, é de crescer, é de discipular, sabe? Mesmo que não seja uma coisa dita com frase, mas o pastor tem uma visão. Fala, gente, Deus me deu uma direção. E aí, nessa conversa aberta, trimestralmente acontecendo, semestralmente acontecendo, o pastor vai defender isso sempre. Fala, gente, é a nossa visão. A comunicação vai estar junto, ouvindo o que o ministério está falando. Fala, cara, olha só, eu pensei em fazer uma conferência de jovens, já aconteceu com a gente, por exemplo. O pastor acaba de dizer, gente, esse ano é o ano do crescimento. Já compramos mais 200 cadeiras, já expandimos o templo. Crescimento, vamos crescer. Aí o líder de comunicação de jovens chega e fala, gente, tem um evento nosso pronto aqui para fazer. Como é que vai ser? Pensei em fazer um violãozinho na salinha da igreja lá atrás. Aí o pastor, olha só, que loucura, entende o que eu tô dizendo? O pastor olha pro cara e fala assim, cara, como assim? Aí nessa mesma reunião, o pastor por enquanto não tinha falado nada não, o líder de crianças, não, eu pensei de fazer um evento só para todas as crianças aqui, só pequenininho mesmo, só para o nosso pessoal, botar um pula-pula. O pastor ficou chateado nessa reunião. Falou, gente, pelo amor de Deus, é expansão, é para crescer. Então o pastor vai guardar a cultura da igreja, vai guardar a visão de Deus, e uma conversa aberta, entende? E aí o líder de crianças fala assim, a pessoa faz uma conferência. Aí todo mundo junto consegue construir isso junto. Fala, cara, por que você não faz um pula-pula na rua? Por que você não bota uma faixa, fecha a rua? Então, essa construção é muito mais criativa. É muito mais... a gente consegue aplicar muito mais criatividade e expansão nela. Ao contrário, também é real. Às vezes o pastor quer fazer um ano de, discipulado, cuidar dos nossos filhos. E aí o cara das crianças está todo empolgado. Não, fazer uma festa para 1000 crianças. Mas a igreja só tem 10 crianças, entende? Então, essa percepção... dirige muito bem eventos, que é uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito bem na igreja também. Eventos que eu chamo coisas que acontecem, não coisas que acontecem. Um evento de criança, de mulheres, uma conferência, etc. Em algumas situações, né? Quando você tem essa clareza do que fazer, como é o caso, né? Se o pastor fala, cara, esse ano é ano de expansão. Então, o seu filho não pula no pula-pula. Ele vai servir, ele vai guiar a fila do pula-pula para as crianças do bairro. Ele, se é um ano de expansão, o seu filho é um missionário também. Não é mais a criancinha que vai pular no pula-pula. Ele não come algodão doce, ele dá o algodão doce para a criança comer. Por causa do ano da expansão, ele não é para ser cuidado. Não, esse ano é o ano de cuidar das nossas famílias, da nossa casa. Então, é diferente. O seu filho vai ser servido. Entende? Então, saber o que vai fazer é o que pode mudar os resultados. A gente percebe que, infelizmente, os pastores não sabem o que fazer. Eles vão fazendo, a gente vai improvisando, ano após ano, mês após mês, dia após dia, sabe? A gente vai improvisando, a gente vê, por exemplo, acontece pra caramba toda hora, avisos que são criados no púlpito.
Meia hora antes não tinha conferência nenhuma. No púlpito, o pastor pregou, se empolgou. Gente, tem uma conferência semana que vem. Do nada, você não tem um plano, mas, sabe? Você não pensa, cara, por que é que eu estou fazendo isso? Sabe? Eu penso, Deus é alguém planejado pra caramba, eu acho. Sim. Imagino. Tanto é que ele tem planos a nosso respeito, trabalha para que os planos sejam cumpridos, deu o seu filho para cumprir esses planos. Então, assim, é um pouco sério a coisa, né? É de verdade, Então, quando ele pensa em construir, ou quando Davi, né, essa ideia de construir um lugar para Deus, Deus diz não. Então, assim, não é, eu quero construir uma casa para Deus. Peraí, Deus quer que você construa? Então já é um ponto para a gente aprender. Tudo bem que você quer construir, seu coração está queimando por isso, mas Deus permitiu que você faça? Se uma casa para Deus foi proibida por Deus, imagina uma conferência, um culto, entende? Então, assim, será que Deus quer que você faça? Primeira coisa. Agora, se Deus quer que faça, que não era o caso de Deus não querer que fosse feito, mas Davi não faria. Tudo bem, Davi, você não vai fazer. Quem vai fazer é seu filho Salomão. E outra, digo mais, eu tenho todo o plano. Vou chamar Bezalel para concretizar isso. Quer dizer, Bezalel foi lá atrás, mas assim, para concretizar o plano que Deus deu para Moisés. É a mesma situação. Quando Moisés começa a ser instruído por Deus para montar, né, o tabernáculo ali, ele fala, cara, tudo bem, eu quero que você construa, mas eu tenho um plano sobre os utensílios do templo. Vou chamar Bezalel para construir. Então, Deus tem plano, cara. E tudo direcionado, tudo né? direcionado. E escrito, usar, cara. Como usar, qual material, a medida, altura, largura, é tudo uma coisa só. Então, isso tudo é o que eu penso para a igreja de hoje, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa se acalmar nesse sentido de, cara, peraí, o que Deus quer que a gente faça? É Davi orando lá com a arca, cara, de que forma, de que maneira? Porque o jeito que eu fiz deu errado. Usar morreu. Né? De que forma e de que maneira, entende? É gerir esse ambiente, né? Wallace, você falou sobre a comunicação do púlpito, né, que tá muito baixa. O que fazer para que essa comunicação cresça? Por exemplo, questão de anúncio, né? Eu estou na igreja há algum tempo e sempre tivemos muita dificuldade a respeito de anúncios. Uns botam depois do culto, quando acaba o culto bota o anúncio, outros botam no início, antes de começar o culto, outros falam no meio do caminho, e acaba que não tem uma direção, enfim, ninguém entende nada, ninguém sabe de nada, daqui a pouco tá mandando mensagem, que dia que é o evento, irmão? Que dia que vai... Infelizmente acontece muito nas igrejas. O que fazer para poder que isso seja selecionado, até para que nós também possamos, né, Tiagão, ter uma direção, até para os nossos eventos da nossa igreja, porque são uma igreja pequena, não ser tanta mídia, né? É mais local, a gente poder ter uma direção legal. Tá legal. A gente hoje, quando pensa em comunicação, a gente tem duas bases para trabalho, que é a comunicação interna e a comunicação externa. Então a gente pode se comunicar com o mundo à nossa volta ou com a igreja local. Uma análise que a gente faz, né, para a gente entender esse cenário. Por exemplo, muitas igrejas no Brasil hoje pensam comunicar com a igreja local, com o membro da igreja, através do Instagram. Não existe isso, não funciona. O cálculo nunca bate, cara. Às vezes o cara tem 300 membros, tem 1.000 seguidores. Então, pô, já não bateu, já não fez sentido. Aí de 300 membros, se você pesquisar e perguntar de um por um, cara, 100 pessoas não te seguem. Ou se seguem e nem vê as coisas. Então, assim, primeira definição para a gente entender bem, trabalhar a comunicação com a igreja local, é que você precisa desenvolver essa comunicação. O Instagram não é comunicação local. Não resolve comunicação. Então, acontece muito, eu vejo por aí, né? Tipo assim, um cara divulgando no Instagram, reunião de líderes gerais. Aí, 100 pessoas têm 100 membros na igreja. Quantos líderes gerais tem? Tipo, 10. Por que o cara não ligou de um a um? No WhatsApp. Não, uma vez aconteceu de um pastor falar comigo, cara, eu preciso muito que todos os líderes venham nessa reunião. Você tem que criar uma estratégia, como é que a gente faz tráfego pago. Falei, pastorzão, quantos líderes são? São 5. Pelo amor de Deus, vai na casa deles. O melhor jeito ainda é o antigo, cara. Vai na casa dele, liga de um a um, fala, irmão, preciso que você venha, não tem desculpa. Pô, melhor jeito ainda é o antigo. Então, essa percepção, sabe, do que eu estou divulgando. Eu deixaria a rede social exatamente para divulgar coisas que são muito expansivas, cara. Do culto de domingo para lá. E aí, se você olhar para a igreja cotidiana, hoje, do dia a dia, não tem mais o que divulgar, a não ser de fato os cultos. Talvez a gente volte aqui para falar que não é o melhor cenário só divulgar culto na rede social. Por isso, talvez volte aqui. Mas, assim, para a rede social, não dá para botar. Aconteceu esses dias, né? Treinamento de líderes de GC, que é grupo pequeno e tal. Cara, quantos líderes são? Eu só fui pensando.
Quantos líderes deve ser? 300 líderes que nem estão na igreja, né? Mas, pô, não é tanto. Você não pode... Não é aberto. Sim. O pastor sabe, não, esse cara pode ser líder. Ele chamou o cara pelo nome, entende? Então, assim, essa preocupação, o que é que está sendo divulgado para a gente tirar da rede social? A gente limpar da rede social já é um belo de um trabalho, já é um bom avanço, né? E aí, considerando a igreja local, a gente hoje, no cenário que a gente está hoje, o melhor caminho é uma ferramenta para auxiliar isso. Por exemplo, o WhatsApp, hoje ele vai ser o queridinho do Brasil, a nível de conversação, de mensagem, de utilização. Tem algumas pesquisas que falam sobre isso, né? Que de todos os aplicativos que você usa, qual você deixaria se tivesse acontecendo um apocalipse? Cara, o WhatsApp. Qual que você abre o dia todo? O WhatsApp. Então, é o número 1. Penso que uma estratégia pelo WhatsApp seja o melhor caminho no primeiro momento, primeiro avanço, sabe? Só que grupo de WhatsApp não é comunicação. Grupo de WhatsApp é rede social para bater papo, para botar bem bom dia da senhora lá, do senhorzinho, para discutir, mas na política é para isso. O grupo de WhatsApp não dá para fazer comunicação pelo grupo de WhatsApp. Os números dizem isso. O próprio grupo, né? Se você mandar uma mensagem, tem lá a informação da mensagem. Aí vai ver, de 100 pessoas, 50 receberam, 30 leram, para 10 não foi enviado. Então, assim, não é o melhor caminho. Lista de transmissão, não é o melhor caminho. Canal no WhatsApp, não é o melhor caminho. O melhor caminho é que você tem uma ferramenta que vai fazer disparo no privado. Ou, se é o caso, né? Poxa, eu quero falar com 20 líderes. Manda de 1 a 1. Copie, mesmo que fazer copia e cola um áudio para enviar para todos eles, mas de forma que vá no privado. Isso, criar um sistema, isso é novo, né? Entre aspas. Mas criar um sistema de comunicação em torno disso é o melhor caminho. Aí é claro que você vai ter os apoios disso. Deve sim ser falado no culto, né? Abertamente no domingo, no culto de semana, etc. Deve ser falado nas reuniões, mas eu acho que o melhor caminho hoje é uma comunicação direta para essas pessoas no WhatsApp, que é o que elas mais usam. Muitas igrejas usam o aplicativo, não sei se é o caso de vocês, mas, cara, o aplicativo, muita gente tem que aprender a usar. O membro tem que aprender a usar, tem que acostumar com ele. O líder tem que aprender a usar, o pastor, a igreja e etc. O WhatsApp todo mundo usa toda hora. O cara já acostuma com o WhatsApp, entendeu? Então, não considere que é o lance do púlpito, né? Será que estão ouvindo? No grupo não ouvem. Na lista de transmissão não é 100% que chega. No canal também não chega na comunidade, né? Não funcionou, para mim não acho que resolveu. Se você tem um mecanismo que vai direto pro WhatsApp, cara, você tem 90% de chance de acertar muito mais do que só nessas coisas isoladas, entendeu? E aí, a longo prazo, você naturalmente expande isso, né? Continua no púlpito, faz um cartaz para botar na entrada da igreja, entende? Faz algumas coisas, ações, né? Para conseguir compartilhar essas mensagens. Mas uma coisa que é também necessária e futurista, entre aspas, né? Cara, a igreja precisa aprender a capturar os contatos, de verdade. Eu sei que a gente tem, né? A grande maioria. Tem lá as pessoas no grupo de WhatsApp, como eu disse, não é o real caso, né? Mas tem que capturar pessoas. Isso é o futuro para a comunicação cristã. Cada vez mais, né? Vai ser difícil se comunicar através da rede social, falando de igreja, de Cristo e etc. Cada vez mais vai ser difícil esse produto ser liberado, sabe? Essa ideia ser liberada. Então, se você tem as pessoas que você quer se falar com elas, já os contatos salvos, é muito mais fácil. Entende? Por exemplo, né, a gente diz lá, tenho 100 pessoas da igreja que eu quero falar. E tem o meu Instagram, que é do mundo todo, cara. O que é mais fácil? Eu enviar mensagem para essas pessoas diretamente, ou botar uma arte, um vídeo que eu demorei 3 dias para fazer na rede social. E fora que o WhatsApp resolve isso, cara. Quero falar com a igreja toda. Não é para fazer arte. É uma mensagem, pronto. É um texto. Gente, amanhã começa a nossa conferência, ou começa a inscrição da nossa conferência. Se inscreva, link, acabou, cara. Entende como é que facilita isso? Você fala com todo mundo que você tem que falar, todo mundo recebe, sem esse trabalho de ir para a rede social, de o mundo todo ver, e o membro da igreja que tinha que ver não ver. Caramba. Isso você falando, cara, eu imagino que quem está tendo a oportunidade de assistir e vai ter essa oportunidade de assistir esse vídeo, o Wallace, eu tenho certeza, vou falar por você, você não está falando de igreja grande. Não. É qualquer igreja, é de igreja, né? E pelo que eu entendi no início da sua fala aí, sobre redes sociais, né, Instagram de forma geral, um dos maiores dificultadores é as igrejas acharem que o Instagram ou rede social é uma expansão da igreja local, né? Tem que tratar como um ministério mesmo, né? Tem que tratar como algo, entre aspas, individual, né? Tem que ter o líder da rede social ou da comunicação, né? Seja lá como for.
mas tem que tratar como um ministério específico, né? E não como uma expansão da igreja local, né? Perfeito. Por exemplo, o que eu penso sobre essa evolução para a comunicação? Na minha cabeça, o certo é que, ou deveria ser, que os ministérios que cuidam do interno, pastoral, o mestre, né, que vão estar ali cuidando da igreja local, né, o pastor cuidando das pessoas, o mestre ensinando, e isso em conjunto deveria ser a evolução da comunicação interna. Então, não é que deveria criar um novo ministério. É o cara que é professor na EBD, o pastor, o cara pensar, cara, preciso me comunicar melhor com as pessoas. Preciso mandar mensagem todo mundo ver. Isso é comunicação, é básico, entende? Então, isso é evolução. Da mesma forma que a utilização da rede social ou a comunicação externa deveria ser missão e evangelismo. Porque é disso, cara. Então, pensa comigo que qual deveria ser o caminho, né? Se uma comunicação interna tem que acontecer, um ponto à parte de esforço, sacrifício, etc., né? A outra parte externa que envolve rede social é evangelismo e missão. E é quem menos se envolve. A gente fez ao inverso. A gente pegou o que é pastoral e o que é de mestre, botou na rede social. O que é de evangelismo e missão a gente não faz. Então, se a gente tem que fazer alguma coisa na rede social, é evangelismo e missão. Não cabe a essas comunicações que a gente faz. Domingo tem culto na rede social. A gente ainda perde. Claro que isso também é análise científica, não é só uma ideia, né? Qual que é? Tem a lei de Pareto, se não me engano, o nome do cara, acho que é isso, né? 80-20, que vai abordar muitas áreas também, e a comunicação. De 80% ou de 100% que você faz de conteúdo para a rede social, 80% é você mostrar a vida da coisa, como usa, como faz, como é a igreja, no nosso caso, trazendo bem pessoal mesmo. É mostrar louvor, os irmãos testemunhando, é mostrar famílias sendo transformadas, foto de criança, foto de adulto, sabe? Mostrar a igreja, a vida da igreja. E 20% é falar que tem culto. Então, olha que loucura. De 10 publicações que a gente faz, 8 deveriam ser isso. Mostrar a igreja acontecendo, sabe? E 2 só deveriam ser domingo tem culto. Só que agora, no mês, 4 domingos, já foi 4 artes. 4 cultos de semana, já foi 8. Cara, a conta não bate nunca. Então a gente só está oferecendo, vem pro culto. Mas assim, por que eu deveria ir pra tua igreja? Porque você não tem nada para mostrar, cara. Só tem culto, nunca vejo ninguém sendo ressuscitado, nenhum milagre acontecendo, não vejo ninguém sendo curado, família transformada. E aí, por exemplo, eu fiz um post esses dias, né? Como você deveria evangelizar nas redes sociais? Como a igreja faz? Não tem culto. Como Cristo faz? Cara, isso é loucura. Tipo assim, porque eu vejo em Jesus muitas formas de evangelismo. Eu fiz falando exatamente sobre o vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Lembra da regra lá atrás? Se você quer gerar conexão com alguém, dê algo para ela. Você não precisa pedir nada em troca. Então ele falou, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vou te aliviar. O que ele pediu? Não pediu para ir para o deserto, para jejuar, para orar, nada disso. Mas por algum motivo, que partiu das pessoas depois, ele falou, se você quer me seguir, então pega a sua cruz e me segue. Entende? Não foi ele que iniciou essa conversa. Foram os outros. Falou, se você quer me seguir, então pega a sua cruz e me segue. Porque ele deu algo de graça para as pessoas. E não era sobre culto, etc. A igreja faz isso hoje. Não tem culto. O cara vem cansado e volta para casa cansado, porque ninguém ofereceu isso para ele, né? Aí não presta atenção no que foi dito, nos anúncios, né? Tipo assim, não funciona. Quando deveria ser assim, você tá cansado? Jesus pode te aliviar. E aí não só isso, mas como é que Jesus evangelizou? Me dá um copo d'água. É assim, cara. Mulher, para de chorar quando uma mulher com um filho morto, que ele ressuscitou. Era assim, cara, Jesus evangelizava. Ele nunca falou, gente, vamos lá. Ele falou 2 vezes coisas mais ousadas, que foi, pega a sua cruz e me segue se você quer ser meu imitador e meu discípulo. E outra vai para todo mundo e prega, mas para 12 pessoas. Para 11 pessoas. Entende? Ele não falou isso para 15 mil pessoas, homens e mulheres e crianças no deserto. Ele falou, você está cansado de ser carregado? Posso te aliviar. Gerou muito problema ainda mandando esses 12 e algum pregar. 12, exatamente. Mas gerou uma crise na meio deles danado. Cara. É porque tipo assim, que a gente tem uma visão errada de estratégia, né? A gente pensa em estratégia como uma coisa, marketing, como manipulação. Só que o marketing, cara, é essa análise. Marketing é isso. Você vê o copo vazio e fala, opa, precisa de água. É isso que é marketing. Marketing é você, daqui a pouco a jujuba vai acabar, em nome de Jesus. É você ver a jujuba vazia e falar, cara, precisa... dele não tá comendo, Thiago. Entendi, assim, isso é marketing. Então você vê, a igreja tá vazia.
Precisa, entende? O pastor, a análise de marketing é essa, cara. Tem muito jovem na igreja, tem que pregar para os jovens, é análise. Tem muito casal tendo problema. Isso é a base do marketing, você observa. Só que essa é a grande questão. Eu sempre digo que o maior poder de Cristo era a observação, cara. Porque ele conseguia observar as pessoas. Isso é a base do marketing. É você conseguir olhar, analisar o público que te segue. Por exemplo, eu penso que, não tem esses números, né? Mas vamos supor que a multidão ali dos 15 mil pessoas, né, dos 5 mil homens e etc., também fosse a multidão do cansado e sobrecarregado. Cara, eu não imagino que os 15 mil estavam cansados e sobrecarregados. Sei lá, estudando alto pra caramba, 5 mil pessoas cansadas e sobrecarregadas. Então, de 15 mil, 30% só, Jesus observou e viu, cara. Falou, cara, tem gente cansada e sobrecarregada aqui. Entende? Então, ele ofereceu algo para as pessoas com base numa percepção que ele teve. Naquele tempo, hoje, Jesus não precisou fazer uma pesquisa, né? Mas talvez a gente precisa fazer uma pesquisa. Então a gente faz, por exemplo, pesquisa de campo. Citei mais cedo com vocês aqui, né? Um exemplo para trazer para o pessoal também. Cara, imagina que de 4 domingos no mês, teu pastor decide fazer uma série para pregar. Então faz série parte 1, parte 2, 3, 4. Como você sabe, e para a igreja menor talvez seja mais tranquilo, mas como é que você sabe que todo mundo ouviu boa parte da série para absorver a mensagem? A gente fez uma pesquisa e a gente percebeu nessa pesquisa na igreja de Brasília que todo mundo da igreja só ouviu uma parte da série. Então, de 4 partes da série, que era importante a igreja ouvir, absorver, aprender e praticar, toda a igreja só ouviu uma parte. Alguns ouviram a parte 1, outros a parte 3, outros a parte 2. Então, assim, quando você tem uma percepção disso na comunicação, você consegue mover isso dentro da igreja, pequena ou grande. E aí, naturalmente, uma igreja menor, ela vai ter muito mais resultado mais rápido que uma igreja grande. Uhum. Porque imagina que uma igreja grande, né? Com 4 cultos, só um domingo o cara foi. Mas a igreja menor é mais fácil você controlar isso, você ter esse resultado, você ter uma igreja enganjada. A gente tem um projeto que chama Igreja Enganjada, que é uma mentoria que virou aula também do curso, que é exatamente sobre isso, que a gente falar sobre a comunicação para a igreja. E lembrar que não é só uma coisa do Ministério de Comunicação, que é um erro que a gente tem, né? Tipo, como igreja. Ministério de intercessão, quem intercede é só esse ministério. Ministério de oração, só eles que oram. Então, assim, a ideia de igreja enganjada é exatamente sobre isso. É o irmão entender que se ele está no culto e rapidinho, e não tem problema, porque ele vai ser na pizzaria, faz tudo no lugar. Pega o celular rapidinho, tira uma foto, guarda, acabou, pronto. Em casa ele posta. Cara, isso é missão, isso é evangelismo. Não é por causa da foto, e também os fotógrafos estão ouvindo, né? Não é por causa da foto que você está tirando. É o irmão que está adorando. E você só deu para esse irmão mais expansão. Então não é o fotógrafo, não é a câmera, não é a lente, é a duração do irmão. Você é o meio, né? É o meio, cara. É só o meio, entende? É a forma como esse irmão vai alcançar com a adoração dele as nações. É o pregador, né? O pregador é o meio de levar a palavra que transforma, né? É isso aí. E o fotógrafo é só o meio, É isso aí. O fotógrafo é o canal da forma como aquele culto que é público, que é para ser visto, por isso que a gente cultua a Deus, né? Senão ele seria no nosso quarto secreto. Sim. Se fosse uma coisa secreta, seria no nosso quarto. Então o culto é público e ele precisa de forma pública ser vista. Para as pessoas serem incendiadas, sabe? É testemunho adorar a Deus. Então quando um fotógrafo faz uma foto, um vídeo, ou um irmão mesmo com o celular faz e posta isso, cara, isso é para as nações como combustível. Fala, cara, olha, tem pessoas adorando a Deus ainda. A gente não queima o coração quando a gente vai para ver a África, por exemplo. As crianças lá na África, tipo, dançando. Fala, cara, olha só. E fala que a gente quer contextualizar, né? Caramba, eles ficam dançando, andam 3 horas, não sei o quê, chão de terra. Não queima o nosso coração? Uhum. Da mesma forma, o cara tá desviado, cara. Ele vê, às vezes, um amigo, caramba, pô, fulano tá na igreja ainda, eu tô aqui, podia estar lá com ele, pô, liderando jovens e tal. Então, a igreja local precisa aprender isso. Que a comunicação, no que a gente vive hoje, tem muito mais a ver com o que ela pode fazer no dia a dia. O cara que vai na pizzaria tira uma foto. O cara que troca de carro tira uma foto. O cara que faz tudo que faz tira uma foto. Vai no dentista tira uma foto. Aí vem no culto, não quer que tire a foto dele. Ele não deixa ele a foto mesmo tira a selfie. Não, fora que tem isso. Tem uns caras que são mais sem vergonha ainda, né? Aí, tipo, em casa ele vai tirar uma foto. Então, assim, a gente precisa aprender isso, sabe? Tipo, a igreja também é a nossa vida. É o lance da comunicação externa, né? De não só divulgar o culto domingo. A melhor estratégia que tem hoje para rede social, que está sendo apontada, né, é o que faz a Red Bull, a Coca-Cola e o McDonald's. Se você entrar lá hoje, não tem foto de um produto vendendo. Nos 3, que começou isso foi a Red Bull. Não tem. Foto de um produto Red Bull promoção. Compre amanhã. É só o produto sendo usado. Pô, o cara esquiando, andando de skate, surfando. Red Bull. Só isso, cara.
A gente tinha que fazer mais disso, né? Tem um livro chamado Comece pelo Porquê, né? Do Simon Sinek, né? Que ele fala exatamente sobre isso, mas sobre a Apple, né? Ele fala que a Apple não está proposta, a ideia dela, claro, pública não é vender produto, é vender um conceito, né? E por isso que tudo que ela bota, a maçãzinha vende, irmão. Porque ela não está vendendo produto. Diferente de outras marcas, que falam assim, ó, eu sou fera em fazer celular. Aí essa marca vai e faz uma televisão. Provar, A pessoa olha, não, tu falou que era celular, pô. Loucura, né? Marca é marca, né? Marca é marca. Mas quero mandar um abraço aqui para nossa amiga, irmã lá, Ana Luísa, aluna do Wallace. Estudou com você pra caramba lá. Ela tá hoje de licença maternidade do Ministério de Comunicação da nossa igreja lá. Mas ela é super fã sua. Legal. Fez vários cursos seus lá na Igreja Criativa. A Igreja Criativa hoje, ela trabalha basicamente com quais braços, quais os cursos dela? Legal. Hoje a nossa visão com a Igreja Criativa é, de fato, ensinar, ensino total, sabe? A gente pensa que é uma plataforma, de forma geral, para ensinar, né? E aí a gente tem o evento presencial, que é o Tour Igreja Criativa. A gente tem como missão, definimos entre aspas, né? Assim, nosso objetivo, ideia, sonho, é nos próximos 2 anos rodar o Brasil todo. Então a gente começou no Rio, em março, agora em abril a gente está em Vitória, aí em maio Belém, Mato Grosso, depois Ceará, e aí vai rodando, cara. A cada 3 semanas na estrada, né? Então tem meses que vai ser uma semana só, meses que vão ser 2 semanas. Então tem o Tour Igreja Criativa. Tem também a Escola Igreja Criativa Online, que aí tem duração mínima de 6 meses, né? A gente se reúne de 2 em 2 semanas ali, de 15 dias. E, cara, 3 horas de aula, de 3 a 3 horas e meia de aula às vezes. E aí é um tempo bem legal. Tem mais de 700 alunos, sabe? Brasil e do mundo. Tem gente do Japão, da Europa, dos Estados Unidos. A galera tá bem empolgada também. E tem funcionado bastante. E a gente está sonhando agora com mais 2 projetos novos, que é uma conferência, porque no tour, que é presencial, é mais técnico também. Apesar de que a gente ora, a gente, cara, se quebranta na adoração, é legal esses momentos. Só que é mais técnico, uma coisa mais direcionada. A nossa ideia com a conferência é ser algo mais missional também, mais de envio, sabe? Então, a conferência e também o retiro de criatividade, que vai ser algo, cara, a gente está muito empolgado para isso, para conseguir reunir aí 500 pessoas do Brasil todo num lugar, sabe? E aí conseguir ser ainda mais técnico, aprofundar mais de forma prática ali, né? No equipamento, em como fazer passo a passo. Acho que vai ser bem legal também. Então hoje são esses braços aí. Esse presencial consegue ser executado em um dia? Então, presencial sim. A nossa base de treinamento são em torno de 4 a 5 palestras. São de 1 da tarde a 9 da noite. Então a gente executa algumas palestras que a gente acha que são essenciais, a gente entende, né? Que são essenciais e a gente não faz nada prático, tipo de pegar a câmera, sabe? Essa base estratégica realmente, a base da comunicação que a gente falou, né? A gente é partindo do zero no Brasil. A gente não teve aula, professor e tal. Então a gente no treinamento presencial vai bem nessa perspectiva de base, sabe? Treinamento mais estratégico nesse sentido. Esses cursos todos estão no link lá na bio do Instagram. Isso, tudo lá. O Wallace não é salas que abrem, né? Um curso que está na... Isso, é isso aí. O cara, por exemplo, a escola, o cara que vai entrar hoje, ele vai ter... A escola, a nossa ideia inicial é que de 6 em 6 meses ela se repita. Então o cara entrou no 3º mês de escola. Ele vai ter todo o conteúdo anterior, que está gravado lá, já tem mais de... Cara, 20 horas de aula gravada, né? E aulas, cara, bem robustas. A gente gosta muito de entregar conteúdo bacana. E também, daqui a 2, 3 meses, repete. Então, se ele quiser, cara, eu quero participar ao vivo de novo. Ele participa ao vivo e consegue acessar também. E a gente tem um grupo também que é para os alunos, né? Com as 700 pessoas ou um pouco mais ali, para bater papo, tirar dúvida, se relacionar também nesse sentido, ficar bem próximo nesse sentido também. Entendi. O Instagram é o Wallace Brand. Wallace com 2 L's, né? Isso, Wallace 2 Mas L's. não é difícil de achar não, galera. Isso aí. A gente vai botar aqui também na descrição desse vídeo aqui no YouTube, ou as redes sociais do Wallace, tá? Para que você possa buscar lá esses conhecimentos, se inscrever também. Como a gente disse, são cursos, não é para grandes igrejas apenas, para qualquer igreja, irmão, para a igreja do Senhor. Tenho certeza que quando o Senhor derramou e falou primeiro ao ouvido e coração do Wallace, algumas desses insights aí, foi para que ele pudesse fazer isso, né? Compartilhar com a igreja do Senhor. Então você vai ter a oportunidade também, caso queira, de estudar, de aprender e compartilhar também tudo aquilo que você vai aprendendo.
Eu sou um cara que eu gosto muito de estudar e falar sobre igreja, sabe, Wallace? Se eu tenho uma paixão, se tem algo que queima no meu coração, é sobre igreja. Estudar, olhar para a igreja, outras igrejas e falar, poxa, o que eu posso aplicar aqui na minha igreja? Eu sou um dos pastores da nossa igreja lá, né? Tem a pastora presidente, a pastora Bárbara. Mas eu sou um cara que sempre gostei disso, mano. De ouvir, falar e aprender com outras igrejas. E você falando aqui só veio a corroborar o que eu sempre pensei sobre... Você não usou essas palavras, mas eu entendi que talvez uma das grandes dificuldades da comunicação da igreja local seja ou a não informação de uma identidade da igreja ou não ter uma identidade dessa igreja. Talvez, como você disse, né? Chega o pastor e fala, meu sonho é esse, o nosso plano para esse ano é esse. Mas aí chega a líder das mulheres, tem outro. Por quê? Porque ninguém identificou a sua própria identidade. Ela não identificou a identidade daquele local que ela está inserida, né? Vocês ajudam dessa forma a encontrar a sua própria identidade? Tem essa... A gente vai considerar isso como a parte da campanha. Quando a gente pega uma igreja para trabalhar, mentoria ou na escola, né? A gente pensa em campanha. Naturalmente, eu não estou nesse lugar hoje, não me proponho, né, a um lugar de mentorar o pastor, de sentar com o pastor, de ensinar nesse sentido, mas a gente precisa cutucá-lo a ele trazer isso pra gente. Se o pastor não tem um plano, entre aspas, claro, né, um plano real, que seja palpável ali, sabe, cara, eu quero fazer isso, Deus falou isso, é por isso que a gente está aqui, a nossa identidade é essa, fica difícil trabalhar. A gente precisa avançar nesse sentido. Por exemplo, tem pastor que você vai conversar e de fato o cara não sabe. Tipo, cara, aí tipo, você chega a perguntar, por ser cristão também, fala, cara, mas peraí, Deus te chamou mesmo, né? Não, é sério, Deus te entendeu? Fala um cara assim, pô, não, Jesus. Mas assim, mano, eu sei, olha só, mas me conta então o dia que você estava lá na sua casa lá e Deus disse que você ia ser pastor de igreja, só pra eu entender. Porque às vezes ele falou, você não entendeu no caminho. Entende? Porque assim, realmente não tem. Então isso, cara, é um grande desafio. Identidade, porque quando você constrói igrejas, por exemplo, a gente trabalha muito, obviamente, porque o Brasil é basicamente 90% de igreja pequena. Por mais que tenha grandes igrejas, o peso está na igreja pequena. A quantidade de membros, de pastores, né, e de igrejas CNPJ é pequena. Então, cara, é o grande desafio. Infelizmente, você pega muito pastor, e aí também já um conselho para os nossos colegas e tal, para meditar nesse sentido, que tem o testemunho histórico de fracassados. Eu estou na igreja como pastor porque eu quis ser isso, não deu certo. Quis ser aquilo, não deu certo. Quis aquilo outro, não deu certo. Porque Deus me chamou para ser pastor. Cara, Deus não chama fracassado, não, pô. Tá errado, entendeu? Às vezes você era muito ruim mesmo, não deu certo. O problema é seu, não é Deus chamou um fracassado. Você que era ruim mesmo, cara. Agora, se você era ruim lá fora, você vai continuar sendo ruim aqui dentro. Então você precisa... são as famosas igrejas mundialmente das galáxias que tá na garagenzinha do cara até hoje. O cara não passou de 10 membros e é o que sustenta ele, tá tudo bem, entendeu? Então, assim, não é uma conversa crítica, não, mas assim, cara, vai para um quarto de jejum de oração, porque de alguma forma, se Deus te chamou, tem algo que é teu e mais um monte de gente vai se conectar contigo. E essa é a grande sacada, a comunicação vai fazer isso. Se o pastor tem um sonho, uma visão, cara, Deus falou isso, é diferente, uma linguagem, e tudo isso corrobora, sabe? Pô, a linguagem, o jeito de vestir, o jeito de falar, o que ele lê, o que ele ouve, tudo isso, cara, é a identidade de uma igreja. Não só do pastor, mas vai construindo. E aí o pastor tá sozinho, daqui a pouco entra uma ovelha aqui, daqui a pouco vai ser o vice dele, outro pastor, outro amigo, os líderes jovens. Isso tudo é uma identidade. E é isso que a gente oferece para as pessoas. Fala, cara, você quer uma igreja do lado da sua casa que seja assim, 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 assim? O que é isso? É a grande pergunta, né? Se tanta igreja tem no mundo, por que o cara tem que vir para a minha igreja? Considerando que todos nós estamos ok, estamos certos, no caminho certo, sabe? Pregando o evangelho como tem que pregar. Se todo mundo é irmão mesmo, e o Deus é um só, tá em todos esses lugares juntos, recebendo adoração, por que tem que ser na minha igreja? Esse é o ponto da comunicação do marketing. Porque, de alguma forma, o que eu apresento como igreja se conecta com esse indivíduo nesse momento da vida dele. E aí, se o pastor não tem isso, fala, mano, vem pra cá, mas tipo, por quê? Você não é igreja familiar, não é igreja de jovem, não é igreja avivada, não é tradicional, você é o que... E aí o pastor perdido, né? Porque ele é o que for a massa for. Se 10 pessoas vierem pentecostais, ele é pentecostal também. Vamos lá. Tipo, ele vai indo, entende? Porque ele precisa de botar a igreja para funcionar, não tem identidade. Tem uma coisa que está acontecendo agora, guardião da cultura, para igrejas que tendem muito a crescer, sabe? O cara que guardião da cultura. O cara vai guardar a cultura. Ele vai... Que o pastor
muitas vezes é esse cara, mas às vezes ele se perde nesse quesito. Cara, entrou mais 100 pessoas, não, tem que... E igrejas que estão crescendo, crescem mesmo, cara. Tem igreja batizando 500 pessoas por mês, 600, sabe? Tem uma igreja que a gente trabalhou por 2 meses lá em São Paulo, uma Lagoinha, cara, 600 novos começos em 2 meses, sabe? Então, assim, tá crescendo de verdade. 100 pessoas são batizadas no período de um mês. Então, o que acontece? Você tem uma pessoa que vai guardar a cultura, que vai ficar exatamente assim com a lei das mulheres. Ó, peraí que não é por aí, não. Não é isso que Deus falou pra gente, não. Ah, não, pensei de não. E assim, parece estranho, né? Porque ao mesmo tempo que a gente parece ter uma liberdade, não, porque cristão faz o que não é assim. Tem uma cultura pra guardar, cara. A gente começou, o Evan, a gente é assim, sabe? Cara, a gente começou aqui por um objetivo. Tem uma música que a gente canta, uma música que a gente não canta. Tem uma coisa que a gente prega, entendeu? Então tem uma cultura pra guardar. Pode falar. E aí você vê, pô, isso é tão bíblico que o povo de Deus, Israel, era isso, cara. Era a cultura guardada. Ele matava outros povos pra guardar a cultura. Que loucura. Esses guardiões da cultura são levantados naturalmente ou também, olhando para isso, é uma ferramenta da igreja? Consegue se achar. Eles são chatos da igreja, cara. Sempre vai ter, né? Toda igreja vai ter alguém que fala assim, pô, pastor, mas não foi assim que a gente começou, não. Sempre vai ter, cara. Esse cara tem que ser guardião da cultura. Entendi. É o cara que vai estar olhando. A gente tem muito essa visão, né? Tipo assim, a gente como igreja, e eu penso que dois problemas impedem a igreja de crescer hoje no Brasil, assim, né? E vão impedir daqui para frente, cara. Tem que estudar isso. Pare qualquer outra coisa e pense nisso. Que é gestão de pessoas, gestão de processo. Essas 2 coisas que a gente não sabe fazer. A gente não sabe gerir pessoa e nem gerir processo. Então a gente não consegue olhar para alguém, ou o cara é bom e tá fluindo, ou o cara é ruim, cara. A gente não consegue entender, o cara tá no lugar errado. Cara, a gente não, por exemplo, uma igreja de Salvador, que rolou uma pesquisa dessa, fez uma pesquisa para a igreja. Cara, sei lá, 30 anos de igreja não crescia. E o apóstolo estava transicionando e queria fazer a coisa crescer. O genro dele ia assumir, um cara bom também pra caramba. E rodaram a pesquisa. Algumas perguntas das pesquisas, né? Você acha o culto da igreja, entre aspas, bom? E aí o pessoal já começou tipo assim, alguns botaram sim, outros mais ou menos, outros não. Tipo, você acha o louvor bom? Meu irmão, aí começou. Não. Por que você não convida seus amigos para vir para a igreja? E aí a resposta aberta. Muita gente falou, cara, eu tenho vergonha, tipo assim, resumindo a resposta geral, né? Eu tenho vergonha de quem vai pregar, não sei quem vai pregar. Olha que loucura. A análise da igreja. Tem muito pastor que não percebe isso, porque não tem gestão de pessoas e processo. Uma igreja tinha 200 membros. Isso aconteceu há 2 anos da pesquisa. Cara, tipo, o pessoal fala um monte de gente, não sei quem vai pregar. Aí começou a fazer reunião de feedback. Toda segunda-feira, reunia todos os pastores, eram 10 pastores talvez, reunia todos os pastores e fazia feedback sobre o culto anterior. Como é que foi o louvor? Como é que foi isso? Como é que foi aquilo outro? Como é que foi não sei o que? E dava o feedback do pastor que pregou. Imagina, olha só que loucura. As nossas igrejas, elas não têm ninguém que consiga direcionar pastores. Tem igrejas que têm essa cultura, né? Que tem uma liderança acima do pastor, metodistas e tal. Tem muitas igrejas que não, cara. O pastor é o chefão e vamos nessa. Quem é que tem liberdade para falar com o pastor? Pastor, a pregação estava fora, cara. Você é louco, rapaz. O Brasil, isso não existe, cara. O pastor acha que isso é respeito, né? Não, rapaz, você é maluco, cara. Imagina a comunicação, aquela solução que a gente falou. Poxa, às vezes o pastor tá pregando a linguagem, o que ele usou, a palavra não tá legal. Tipo assim, não pode falar pro pastor, não, pastor, por que você não muda? Mas o mais louco disso, que ele não fala com o pastor que a pregação não tá legal, mas fala com 30 irmãos. Pô, o pastor hoje vacilou, o pastor tava mal, né? Por que não vai dizer para o pastor? Tem esses 2 problemas. O pastor que não tem essa liberdade, porque senão o cara vai ser expulso da igreja se ele falar. E aí o irmão que já entendeu que não tem, mas assim, tem os caras que são chatos. Que mesmo sabendo que não pode, vai lá e falar, pastor, pô, não gostei não sei do que. Aí tá na pessoal, uma coisa pessoal. Você fala com jeitinho, né? Estratégia. Pastor, tá estudando não, pastor? Então, voltando na caixa de Salvador. Teve um irmão lá que tava nessa vibe, cara. O pastor falou pela vez, pô, mas poxa, tu fez o esboço? O pastor que tava sendo quase presidente, né, de transição. Poxa, tu fez o esboço, pastorzão? Não fiz o esboço não, porque o Espírito Santo eu fiz, mas o Espírito Santo me deu outra coisa na hora. Aí, segunda vez, poxa, pastor, tu estudou essa que tu... Não, é porque o Espírito Santo falou, pastor, olha só, ele conversando, né, explicando pra gente. Eu não estava nessa reunião. Então é o seguinte, pastorzão, o Espírito Santo vai usar a gente dentro daquilo que a gente já tem capacidade de fazer. O Espírito Santo vai te falar pra você, vira um mortal, se você não sabe virar mortal. Não virei porque o Espírito Santo mandou. Você sabe virar mortal? Tipo assim, tem que saber. Então, ele falou exatamente, cara, pastorzão, tem que estudar. E, cara, ficou umas 4 reuniões assim, feedback.
Reunião de feedback é isso, você vai, cara, e tipo assim, abre, tem que falar mesmo, porque todo mundo quer o crescimento. Sim. Então o pastor não se ofende, não, poxa, pastor, passou do tempo, verdade, vou prestar atenção. Então assim, todo mundo quer o crescimento, não se ofende, não é pessoal. Cara, esse pastor levou muito pro pessoal, ficou um tempão. No final das contas, resumindo, depois de um tempo de reunião, ele foi tirado de pastor para pregação. Falou, cara, você não é para esse cara. Só que eu tenho um lugar para te pôr. E aí, olha só que loucura. O cara é um cara, tipo, de perspectiva mais profética, oração, Espírito Santo. Eles tinham um ministério de intercessão. Esse cara foi ser o diretor, o líder do ministério de intercessão, cara. Aí a história hoje, depois de 2 anos, cara, o cara tá voando. Sabe, voando, não tem a pressão de ter que preparar um sermão, de estar errado, alguém falando, cara, tá voando, a igreja, ela cresceu de 200 para 600 pessoas em um ano, cara. Olha só. Obviamente não é por causa do tadinho do pastor, mas assim, ações como essa... Tiveram direção, né? Visão de poder saber onde mexer. Porque você consegue gerir pessoas e processos. Então, cara, essas observações para o futuro da igreja é muito importante. Quando a gente consegue gerir as pessoas que estão envolvidas na igreja, cara, você consegue achar esse tipo de dom. Pô, esse irmão é muito chato, cara. Peraí. Tem um lugar para ele. Ser chato é base de criatividade, cara. Não existe nenhum criativo que é criativo de verdade que não é chato. O cara vai olhar, pô, sabe, estou piscando, não sei o que, essa parede, não sei. O cara é criativo, o cara vai inventar coisa nova. Porque, assim, uma coisa é ser crítico e tipo, só ser chato mesmo. Tem um cara que fica aqui, ai, não sei o quê, ai, não sei o quê. Tem um cara que não. Pô, pastorzão, com a mala de ferramenta, cara. Imagina o cara chegar na sua igreja lá, pastorzão, pô, aquela porta tá ruim. Como é que você vai dizer não pra um cara desse? O cara com a mala de ferramenta na mão, largou a mão do trabalho dele, do sábado, da casa dele, entende? Pô, então, essa percepção é legal. Pô, pastor, a gente tem que comprar um som novo, 10 mil na mesa. Fala, pô, como é que eu vou falar não pra um cara desse? Tem pastor dizendo, não, cara, no Brasil, sabe? De não, pô, tem uns irmãos que são chatos, mas me explica como é que você é chato. Não, porque o cara fala que a porta tá ruim, ele larga o trabalho dele, vem com os funcionários pra mexer na minha porta, tá amarrado aqui não. Entende? Então, acho que é bem dentro disso. A PIB de Curitiba faz isso, ministerialmente falando. Como eles começam ministérios lá, e outras igrejas estão fazendo no nível de Brasil também. Por exemplo, o cara vê um problema. Pô, pastor, acho que essas canecas estão sujas. Irmão, qual é o ministério que você pensou para isso? Os ministérios de lava-louças. Vai e a vida é tua, só faz. É isso. O ministério é isso. Por exemplo, a Abba Church em Santa Catarina também funciona assim, do Theo. Cara, os surfistas lá, pô, pastorzão, as crianças podiam surfar, que tem deficiência, PCD e tal, podia surfar na onda. Já havia prancha 3 mil. Meu filho, vai em nome de Jesus e vive. Vai viver a sua vida, entendeu? Só que a igreja não tem isso, cara. Pô, pastor, os jovens estão... Cara, olha o que a igreja faz, velho. Os jovens estão se perdendo. Não, peraí. Vamos orar e, cara, tá maluco. Vamos orar e jejuar. Não é que... É porque já ora e jejua. Sim. Você já ora, fazer, né? Você já ora e jejua. Como é que você vai orar para funcionar o ministério de jovens? Você ora e jejua todo dia, entende? Então, se você ora e jejua todo dia e um jovem do nada fala, pô, pastorzão, vamos fazer alguma coisa? Meu irmão, é resposta de oração, cara. Mas o jovem tá tudo quebrado, cara. É aí que você vai cuidar dele. É aí que eu quero ver o quanto você é bom. Porque no pastoreio não tem a ver com o quanto o cara é ruim. Tem a ver com quanto você sabe ser um bom pastor para reformar o cara todo, né? Porque que ele era ruim, todo mundo já sabia, esperava. Que ele era pecador, era o esperado, né? Uhum. Agora, o quanto você consegue exercer isso na vida dele é a história de Jesus. Que todos os 12 já eram rejeitados, a gente já sabia. Né? Era o quanto Jesus conseguiria restaurá-los que a gente estava esperando acontecer. Rapaz do céu. Hoje a igreja criativa, ela é composta... Tem uma equipe? Então, a gente está tentando avançar nisso. E aí já fica também um apelo para o Brasil, cara, porque a gente está muito naquele versículo que fala sobre falta de trabalhadores, sabe? Uhum. A gente está falando, cara, de comunicação, não, uma hora vai, eu vejo muito profissionais, o pessoal que quer trabalhar com comunicação cristã. E, cara, quando a gente vai pedir currículo, é muito ruim. Tipo assim, não tem gente para fazer, sabe? Não tem profissional. E a gente entende porque que grandes igrejas acabam contratando agências grandes, não cristãs, entende? Algumas ainda se dobram ali porque não sabem o que esperar de fato, então contratam uma igreja cristã e acha que é tudo que tem para acontecer. Tá bom, dá um pouco de serviço, né? Mas, tipo assim, no bruto mesmo, no geral, cara, tá muito ruim de profissional. Então a gente tá... a nossa expectativa nos próximos anos é conseguir treinar muita gente, perceber dessas pessoas quem vão ser os chatos que vão se conectar, que vai ficar ali, virar amigos, sabe? Mas a gente tem naturalmente alguns amigos,
né, que estão junto da gente, algumas pessoas que caminham perto, que sempre estão dando um treinamento, uma aula, algumas outras pessoas que também influenciam, né, de alguma forma, a comunicação cristã. Mas a gente tem uma necessidade muito grande, cara, por exemplo, hoje eu não atendo mais como agência para atender igreja, né, fazer layout, design, foto, vídeo, tudo, porque não tem mão de obra. Eu acabei de, recém agora, demitir 3 igrejas, cara. Tipo, as 3 igrejas de Orlando. Cara, não consigo mais continuar com vocês porque não tem mão de obra. Não tava dando conta, entende? A mão de obra que eu tinha, treinada. Então, hoje, para mim, é um processo de começar de zero, treinar pessoas para elas serem capacitadas. Então, a gente tem um caminho duro. E para quem quer se tornar profissional, cara, daí a dica. Vai estudar, mano, fazer uma faculdade, vai se capacitar, porque tem trabalho. Tem trabalho, não tem jeito pra fazer. É um período longo para se ficar bem capacitado? Não, cara. Digo que os problemas, a gente não tem muito o que ensinar, ou quem ensinar. Por exemplo, literatura de comunicação cristã, cara, tem pouquíssima coisa no Brasil para você ler um livro de comunicação cristã. E aí quando você fala de faculdade, de marketing, comunicação, né, publicidade, falando de 4 anos, entende? Naturalmente, você consegue empreender, né, se tornar melhor sem fazer faculdade. Você consegue desenvolver, né? Só que o pessoal, cara, nem fazendo faculdade tá dando certo. A mão de obra é muito imatura, entendeu? E não só pela mão de obra, uma coisa que os jovens de hoje perderam, que a gente vivia antigamente, né? Se um cara, vamos imaginar, não gosto de fazer muito isso, né? Falar de mim dessa forma, mas imagina que a igreja criativa da vida. Cara, eu preciso de um profissional. Pô, mano, eu que sou designer, sou videomaker, qualquer coisa, me viro pra trabalhar com o cara. Falo, irmão, eu tô aqui, não quero saber quanto é o seu salário. Se eu sonho com isso, entendeu? Não quero salário. Tipo assim, me paga 1.000. Não, no 1.000 não tem. Paga 800, 700. Irmão, quero trabalhar contigo. Sim. Mano, acontece totalmente diferente. Quanto que? 3.500. Fala, pô, 3.500? Tipo assim, é loucura. A gente cobra, tipo, precisa de alguém pra fazer isso. Você sabe? Sei. Quanto que é? 3.000? Fala, cara, tá bom então, vamos ver, cara. Só fracasso. Coisa que se fosse ao contrário, pô, precisa de alguém fazer isso. Cara, poxa, eu não sei se eu tenho que fazer isso não. Mas, pô, consegue pagar R$1.000 por mês? O salário mínimo. O salário mínimo não se aplica na comunicação, né? É diferente. O piso, né? Como na medicina e etc. Mas, pô, paga um salário mínimo, cara. Às vezes eu trabalho já em outro lugar só para eu poder aprender contigo. Se me dá a honra de estudar, de aprender, de trabalhar contigo. Só que assim, nesse compromisso de ficar comigo 6 meses, 7 anos, um ano para aprender, depois você me paga um salário, cara. Porque aí você tem um profissional, que você precisa que faça. Porque você tá um mês com o cara, né? 3.500 pro cara fazer, um salário bacana. E o cara não sabe fazer. Aí você fica perdido, né? Tipo, entende? Então, jovem, para você que tá ouvindo aí, cara, vai pro teu quarto, orar, jejuar, mas também se submeter aos processos. Quando eu comecei, ganhava R$400, cara. Não era pelo dinheiro, né? Fiquei, pô, dinheiro. R$400 não fazia muita coisa naquela época também, não. Mas assim, entende? A questão, acho que é essa, é você analisar e reconhecer para quem quer ser profissional. E eu comecei na igreja, cara, né? Eu fiz uma arte para a igreja que me levou a trabalhar e hoje eu tô aqui por causa de uma arte. Então, muita gente, não sei se já é assim também, talvez já teve TV ali e tal, pai, etc., impulsionou para isso. Muita gente que eu conheço, amigo meu, cara, sendo bom profissional de comunicação, fotografia, vídeo, porque começou na igreja. Só que assim, isso é de uma galera de antigamente. Hoje em dia, o jovem tem que aprender o seguinte, processo. Então, eu quero trabalhar com isso. Cara, se submeta aos processos. Quanto que você vale pro mercado? Tem um monte de gente, cara, que pede R$2.000 de salário, não vale 200, cara. Não é menosprezando o cara. Você não resolve o problema. Você fala, faz uma logo, o cara não sabe fazer uma logo. Um logo, entende? O cara, tipo assim, submeta aos processos. Se ele fala, mano, eu não sei fazer, mas você pode me ensinar? É diferente. Aí o cara não quer, você falou, quanto que é tempo para estudar? Cara, às vezes é um mês, só que o cara não quer estudar. Ele quer vir como profissional, entendeu? E como lidar com os voluntários? Cara que realmente se voluntaria a fazer. Não, quer aprender, igual você falou, ganhar menos. Como lidar com eles? Tá legal. Você tem um voluntário na igreja. O cara que talvez vai trabalhar comigo, por exemplo, com uma outra igreja, se for o caso, ele é uma espécie de estagiário. Ele vai começar ali, cara, ganhando o mínimo. Eu também não acho que seja interessante e justo o cara trabalhar com uma marca, com um profissional, com uma empresa sem ganhar nada. Ele tem que ser pelo menos um estagiário, sabe? Um caminho claro. Falar, cara, eu sei que você não sabe, então vamos ser 6 meses de um estagiário para você avançar e a gente vai conversando de novo, contrato, etc. Isso é na empresa. Na igreja, cara, a gente precisa lidar com o voluntário como voluntário. A gente costuma dizer, de forma errada, né, a igreja faz isso. Quando, por exemplo,
pastor faz muito isso, hein? Quando chega lá, pô, você vem decide quando eu vim pra igreja ou não, se choveu, você vem pra igreja, se não vem, etc. Aquele negócio de crente mole, né? Mas pro seu trabalho, você vai sempre lá. Tinha que ser o contrário. A visão tinha que ser, cara, eu me dedico tanto pra igreja e dou tanto sangue, sacrifício e quero fazer igual pro meu patrão. Mesmo o que o meu patrão me dando é sendo menos que Deus me deu. Tinha que ser o contrário, sabe? A gente faz assim, né? Pô, choveu, você não vem pra igreja. Pro trabalho você vai. Não abre mão do trabalho, não sei o quê. Ficou doente, vai pro trabalho. Pra igreja você não vem. Só que tinha que ser o contrário. O voluntário tinha que ter essa visão principal. Ah, cara, eu sou um voluntário tão dedicado e vou fazer o mesmo no meu trabalho. Vou me dedicar tanto. Porque meu patrão só me dá um salário mínimo. Mas Deus me deu a vida toda, sabe? Então, é esse principal pensamento que o voluntário tem que ter. Mesmo dentro disso, uma coisa que a gente erra muito como igreja é compreender o quanto ele dá conta. Porque uma coisa é ele falar, cara, eu tô contigo, tô dentro e não abro mão. A outra coisa é você encher de coisa para fazer. Então, o voluntário de vídeo, sentar uma peça aberta com ele, cara, quanto que você consegue fazer pra gente de vídeo? Você consegue fazer um vídeo todo domingo? Pô, pastor, não consigo todo domingo, não. Consigo um domingo sim, um domingo não. Porque eu tenho minha namorada, tenho jovem, tenho meu não sei o quê, e tem que dar espaço pro cara falar isso, pô. Sim, o problema é o lógico. contrário. Não, tô contigo. Jovem, hoje em dia tô contigo, faço. Primeiro domingo o cara não tá lá. Segundo domingo não tá de novo. Aí terceiro, pastor, sabe como é que é? Porra, por que não falou no início, né? Olha só. De 15, inclusive o pastor tem que cutucar isso. Cara, quando você consegue? Não, todo dia não. Calma, todo dia não dá. Ninguém consegue. Todo dia não tem como. Nem eu tô afim de todo dia, pô. Todo dia não dá, não tem como. Às vezes eu convido alguém pra pregar no meu lugar porque não tô afim. Então, olha só. Cara, quando você consegue? Ah, não, todo dia não. Peraí, vamos lá. De 15 em 15 você pode? Vamos pensar comigo de 15 em 15. E aí vem um outro problema. A gente acha que a comunicação solucionou um problema da nossa vida, cara, cristã. Parece que a igreja antes não tinha ninguém, e aí por causa da comunicação do Instagram agora encheu. Não é, velho. A maior igreja do mundo, ela cresceu porque antes de Instagram. A história da igreja vem antes disso, antes de rede social. Então, se vai faltar um vídeo, uma foto, não é sobre isso, cara. Entende? É melhor você ter um fotógrafo, que você tem um só na sua igreja, de 15 em 15, mas com vida servindo, o cara às vezes no banco, naquele domingo, poxa, caraca, com gás, sabe, queria estar fotografando, do que o cara fotografa todo domingo. Ai, que saco. Entende? Melhor que ele não faça querendo fazer do que o contrário. Então, cara, quanto você pode fazer? Ah, pastor, acho que domingo sim, domingo não eu consigo fazer. Perfeito. Isso tem que ser entregue com qualidade. Entende? A gente tem esse problema em pôr o design então, tadinho. Porque o videomaker faz na igreja, edita, o certo é editar na igreja, mas não edita. A fotógrafa é a mesma coisa, o cara que gera rede social também é a mesma coisa. Só que o designer, tadinho, ele trabalha o dia todo, chega em casa e tem que fazer arte pro culto. E ninguém perguntou pra ele quantas artes ele pode fazer por mês. Ninguém perguntou, cara, você pode fazer 10 artes ou 5 ou 30? A gente só manda pra ele. Pode fazer? Faz. Entende? Tipo assim, alguém tem que perguntar, cara, quantas artes você pode dar conta? Ah, pastor, eu posso fazer só 10, tudo bem. Agora, como pastor e como líder de comunicação, a gente vai entender quais são as 10 artes que você vai fazer. Ah, a gente tem reunião de mulheres, segunda-feira, 9 da manhã, que vai 5 mulheres pra orar. Cara, precisa de arte? Às vezes não precisa, às vezes o telefone vai resolver. Irmã, não esquece que amanhã a gente tá de novo lá. São 5 mulheres só pra ouvir. Não adianta divulgar para o mundo todo, não vai encher. São as mulheres que estão ali. Tem café de pastores, 3 pastores, precisa fazer arte. Então, assim, compreender essas 10 artes que o designer pode fazer, quantas você vai fazer, qual você vai abrir mão de não fazer. Claro que também vale para o pastor, para o líder, considerar que o cara falou 10 artes. Pô, irmão, você não pode fazer 2 a mais aí, não? Às vezes, por exemplo, se o cara ficar muito mole, não, vou fazer só 9. Pô, você não pode fazer mais 5 aí? Pô, faz aqui rapidinho e tal. Mas fica nisso, entende? Eu acho que a gente precisa, como voluntário da comunicação, caminhar mais dentro disso. Tá? Principalmente porque quase sempre, o cara que é voluntário de comunicação, quase sempre, né? Ele também trabalha com comunicação fora. Marketing, design, vídeo e etc. E aí a gente não pesa, cara. Tem designer hoje aí que faz muito mais arte para a igreja de forma voluntária do que para os clientes dele. E o cara tem 5 clientes. Entende? Com 5 clientes, o cara ganha, sei lá, os 5 mil reais dele. E a gente faz arte pra caramba e não ganha nada. Então chega uma hora que o cara vira escravo. Cuidado pra tomar, entende? Cara, pô, sabe que eu não tô exagerando com ele, e aí começa a partir de começar. Não é honrar, apesar de ser honra, mas assim, ser justo. Falar, cara, pô, você tá fazendo arte pra caramba, ou fazendo isso demais, vejo que você tá na igreja sempre. E aí começam as contratações na igreja. É uma outra coisa que se desenvolve dentro desse processo de, cara, basicamente como seria com a zeladora da igreja. Fala, pô, o irmão só vem uma vez por semana para limpar o banheiro. Daqui a pouco ele tá segunda, terça. Aí já era, quando tá toda semana, cara,
A gente precisa conversar de novo. Você deixou de ser um voluntário porque você está como funcionário da igreja. Não pode ser pesado, né? Precisa ser reconversado e encontrar esse equilíbrio financeiro de como a igreja pode começar a te ajudar, pode começar a te apoiar. E a mesma coisa acontece com a comunicação. Então tem algumas igrejas no Brasil que elas já começam a contratar um criativo. Um cara que é muito bom, vídeo, foto, design, porque ele preenche as lacunas. Entende? No culto à noite, domingo, sempre tem um voluntário para tirar foto. Mas aí a foto vai ser tratada onde? Quem vai tratar a foto? Se o fotógrafo voluntário vai para casa, fica 2, 3 dias para entregar, o pastor fica chateado, pô, a foto não foi postada. Esse cara entra em cena na segunda-feira de manhã e edita. O vídeo que alguém gravou voluntário, esse cara vai na terça-feira e edita esse vídeo, entende? Então você começa a ter o primeiro profissional que está sendo contratado para as igrejas, né? É um cara criativo, um cara que faz tudo de um pouco, sabe, um pouco coisa assim. E aí você consegue expandir, o pastor consegue ter um podcast, o pastor consegue fazer mais vídeos durante a semana, consegue gravar uma mensagem, consegue editar uma mensagem, você consegue ter mais mão de obra para isso também. Pô, legal, cara, legal. Como passou rápido, hein, Thiagão? Meu Deus do céu, rapaz. O Wallace já tem que voltar, mano, na próxima vez aí, porque é muita coisa, né, Diego? Muita coisa. Poxa, eu tô, assim, chocado. Como eu aprendi. Muito obrigado, cara, pela sua presença e pelas suas palavras. Aprendi demais mesmo. Foi maravilhoso. Recebi muito de Deus aqui ouvindo esse podcast com você. Obrigado por ter aceitado o convite aí do nosso podcast Multiforma. Eu costumo dizer que é a nossa forma de adorar o Senhor. Amém. Obrigado mesmo, tá, irmão? Deus te abençoe. É isso aí, cara. Te agradecer também, fazer as palavras do Agiel a minha. A primeira mensagem que a gente mandou para ele, de pronto ele já atendeu, já se disponibilizou. Nós somos muito gratos e principalmente de ter pessoas como você perto da gente, na nossa cidade aqui em Petrópolis, cara. Verdade. É gratificante, inspirador, né? E, enfim, já deixa aqui o convite para um próximo futuro bem próximo aí, um segundo episódio. Queria que tu deixasse aí uma palavra para quem está começando agora, mas também algo que Deus colocar no teu coração aí pro pessoal, para a gente caminhar pro final. Eu tenho dito, amigos, que a comunicação cristã ela tem muito a ver não só com pessoas que vão amar uma câmera, uma foto, um vídeo, sabe, um design, mas com pessoas que necessariamente amam pessoas. Porque é tudo sobre isso, sabe? É tudo sobre você conseguir trazer o amor do Pai, e aí você precisa naturalmente ser amado, se sentir amado e amá-lo para as pessoas também que merecem esse amor. Então, quando você se disponibiliza para ser um comunicador na igreja, seja lá o que você faz nesse ambiente, você não é outra coisa senão um filho amado que decide ser missionário. Então, é um novo jeito de fazer missão. É um novo jeito de revelar o Pai para o irmão perdido, para o filho perdido. E é isso que a gente tem feito, né? Com muitos amigos no Brasil. Parece que nós estamos sozinhos, parece que é apertado o trabalho local, né? Mas na igreja local, mas, cara, tem uma galera aí, um monte de gente que não se dobrou, vamos dizer assim, né? Que está batalhando, que está correndo atrás. Tem um grupo de pessoas, e por isso que a gente tem a comunidade, nossa comunidade aberta, para que as pessoas consigam se fortalecer. Todo dia tem alguém que chega lá e fala, cara, tô triste hoje. Queria largar tudo, queria matar meu pastor. Isso que fala. A gente pode matar o pastor em pecado? Porque é isso, sabe? Eu sei que é difícil, é duro, não é fácil, ninguém disse que é fácil, mas também ninguém te deu a opção de desistir. Porque não é sobre tirar uma foto, é sobre ser filho e se responsabilizar e ser missionário. Então você pode parar de tirar foto, sair do Ministério de Comunicação, desistir, parar de fazer vídeo, mas você sempre vai ser filho e você sempre vai precisar comunicar o amor do Pai. Amém. É aquilo, né, irmãos? Jesus vai sempre fazer. Ele só nos dá o privilégio de participar do que ele vai fazer, né? Então a gente está também na comunicação cristã, em outros ministérios, essa oportunidade. Pessoal, muito obrigado por você que chegou até o fim aqui desse vídeo. Compartilha mais uma vez aí com a galera aí. Manda no link de todo mundo lá. No link de todo mundo. E manda o link para todo mundo. Que vai ser, com certeza, a nossa cabeça aqui está saindo explodindo, cheio de insights aqui. Nossa mochila tá cheia aqui de conteúdo, irmão. Gente, muito obrigado por você ter ficado até o final aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Wallace. Deus possa abençoar a todos nós aí. Forte abraço, tá? Valeu, povo. Paz. Não, passou muito rápido hoje, cara. Passou muito rápido. Porque eu olhei e falou